Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Ascensão do Defensor. Capítulo 1, Prólogo. Droga, isso dói. Eu realmente não pensei que meu dia acabaria, ou melhor, minha vida acabaria assim. Mas de todas as coisas, por que tinha que ser um caminhão? Não é como se não houvesse outras maneiras de morrer. Eu nem sou japonês ou do Japão, nem estive lá ou já estive lá. Então por que um caminhão? Voltando um pouco como uma forma de introdução, só para ser educado. Meu nome é ou era aparentemente Michelle Foster, acima da média na maioria das coisas da minha vida. Boa família com alguns pais amorosos e solidários. O irmão sempre irritante que, como mais velho, nunca devo admitir que realmente amo e protejo constantemente. Boas notas na escola e ativo o suficiente em atividades físicas. Fora isso, meus hobbies e interesses eram bem variados, de literatura a artes marciais, com um pouco de anime jogado ali, não tenho vergonha de admitir. Embora eu tivesse que admitir algo é que eu estava um pouco envolvido demais com romances online de vários gêneros. Eu li de tudo, desde alguns dos anti-heróis corajosos e vilões diretos até os romances fofos com um pouco de drama jogado, para dar um tapa na cara de algumas pessoas. Fui recentemente doutrinado no mundo das fanfics e devo dizer que isso consumiu muito do meu tempo. Star Wars, Naruto, Academia do Herói, Bleaz. Mas por algum motivo os que me fizeram me perder no mundo que eles recriaram repetidamente foram os de Harry Potter. Eu simplesmente gosto dos personagens e de como algumas mudanças ou pontos de vista podem mudar a maneira como tudo termina. Agora que você tem uma noção básica de quem eu sou, vamos voltar a como eu morri, porque isso me fez xingar o clichê de tudo isso. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio com notas boas o suficiente para me matricular na universidade da minha escolha e com meus pais apoiando o caminho que eu estava tentando seguir na minha vida. Levei muito tempo para realmente pensar sobre o que eu queria fazer na vida e pensei em algo que ninguém imagina para si mesmo quando criança, eu queria ensinar. No meu caminho de volta da universidade para preencher alguns dos últimos formulários e pegar minha identidade de estudante. Parei para pegar alguns dos meus lanches favoritos como recompensa por tudo ter corrido bem. Quando saí e cheguei à esquina da rua, vi uma jovem mãe e seu filho atravessando a rua. Parecia que ela tinha torcido o tornozelo por causa dos saltos e estava com muita dor, então me aproximei para ajudar. Cheguei até a criança que parecia estar quase chorando e disse: "Olá, pequena. Meu nome é Michelle, vou ajudar sua mãe a sair da rua, então você pode ir até o banco ali e esperar por nós?" Enquanto eu apontava para o ponto de ônibus na esquina. A garotinha assentiu e correu para parar, virou-se e olhou para a mãe. "Obrigada pela ajuda, esses sapatos são novos e eu apenas pisei em falso", disse a jovem mãe no chão. Estendi minha mão e respondi: "Não tem problema nenhum. Vamos tirar você da rua primeiro." Eu a levantei, peguei sua bolsa e comecei a ir até a calçada. Foi quando ouvi uma buzina alta. Então vi uma luz vindo em nossa direção. O problema era que ela estava vindo em minha direção e das mulheres machucadas, mas desviando descontroladamente em direção ao ponto de ônibus que por acaso continha uma garotinha congelada. "Millie!" A mãe grita horrorizada ao perceber para onde o caminhão está indo. Naquele momento não sei o que deu em mim, mas soltei a mãe e corri em direção à menina. Conforme o caminhão se aproximava, pulei e empurrei a menina para fora do caminho. E foi bem na hora de eu ser atingido pelo caminhão e cara, isso não foi nada bom. Mesmo que tenha sido por pouco tempo, acho que não consigo esquecer o som de praticamente todas as partes de mim estalando e triturando com o impacto. Eu vi que a garota estava fora de perigo no momento antes de eu ser atingido, o que é bom saber, já que não vou me levantar disso. Eu sei disso, todos que viram isso sabem e eu honestamente não conseguia nem sentir muita coisa naquele momento. Tudo estava ficando cada vez mais escuro enquanto meu cérebro desligava, até que fechei os olhos e me deixei levar pela escuridão. Isso foi até eu perceber que ainda estava pensando. Eu não conseguia sentir meu corpo, então meu primeiro pensamento foi que eu estava vivo, mas de alguma forma acabei completamente paralisado. Mas depois de alguns minutos, também notei que não estava respirando ou sentindo qualquer tipo de dor, o que presumi que estar paralisado não impede de sentir dor. Isso me fez pensar em muitas possibilidades. Uma é que eu sou uma alma e estou sendo julgado agora. 2 é que isso é um limbo. 3 é que isso é a vida após a morte. Por último, que isso é de alguma forma uma sala de espera para alguma coisa. Depois do que poderia ser considerado algumas dezenas de minutos, houve uma luz branca repentina que me envolveu. Alguns segundos depois, eu estava de pé ou flutuando ou o que quer que eu estivesse fazendo na frente de 2 pessoas. Um é um homem aparentemente próximo da meia-idade, a julgar por seu cabelo grisalho e barba bem aparada em seu rosto afiado, o que o fazia parecer um homem severo. Ele tinha olhos vermelhos que quase pareciam brilhar com o quão intensos eles eram e estava usando vestes quase vermelho sangue, meio semelhantes às que os Jedi usam. A outra era uma mulher. Ela tinha cabelos e olhos pretos como breu, parecendo a própria escuridão, mas suas feições eram gentis como uma mãe esperando você adormecer, vestindo uma veste semelhante à do homem, mas preta como seu cabelo. Eles ficaram olhando para mim até que finalmente o homem abriu a boca para dizer: "Michelle Foster, você está morto agora." "Bem, foda-se." Respondo enquanto o último resquício de esperança de ainda estar vivo acaba. Pensei nos meus pais e até no meu irmãozinho, meus amigos, meus sonhos. Tudo que eu achava que podia fazer na minha vida. Então 2 pensamentos aleatórios vieram do fundo da minha mente. Pelo menos eu salvei aquela garotinha e estou feliz por não ter morrido virgem. Tosse, tosse, ouço quando saio dos meus pensamentos. Agora, infelizmente, o que meu marido disse a você é verdade. Eu ouço a mulher de cabelos pretos dizer enquanto ela mostra uma expressão de desculpas em seu rosto. Mas há algumas boas notícias. Você fez uma ação incrivelmente boa antes de sua morte e também levou uma vida boa, com o fato de que você realmente não deveria morrer ainda. E então decidimos dar uma segunda chance. Eu congelei.
Não é exatamente a situação que qualquer um que leu algumas histórias de reencarnação sonha? Não é isso que eu sonhei pelo menos umas 100 vezes? Pode realmente acontecer? Isso significa ir para um mundo diferente, como um de fantasia ou ficção científica. Perguntei para confirmar exatamente o que eles estavam oferecendo. É isso mesmo, disse o homem de olhar severo. E eu posso escolher para onde vou, pedindo esclarecimentos. Teremos que ver se é um mundo apropriado, mas sim, você tem uma escolha, respondeu a mulher quase maternal. E eu ganho algum tipo de habilidade ou truque para me ajudar? Perguntei esperançoso. Não, respondeu o homem, basicamente destruindo minhas esperanças. Oh, pare de ser tão dura e explique as coisas corretamente, querida, disse a mulher de uma maneira um pouco irritada. Ela olhou para mim e disse: você ganha alguns bônus, desde que eles não vão longe demais, mas esteja avisado de que caberá ao mundo realizar seus desejos. Nós simplesmente faremos com que eles sejam realizados, mas não podemos fazer isso diretamente, pois isso invadiria o domínio de outros deuses e eles provavelmente tentariam matá-la e nos punir por isso, explicando como isso funcionaria. Então eu recebo desejos, desde que eles não sejam muito extremos e você não tenha nenhum controle sobre como eles serão concedidos? Eu perguntei para confirmar. Ambos simplesmente concordam com a minha pergunta. Isso me faz pensar por um tempo até que finalmente me decido. Quero dizer, isso é algo com que sonhei por muito tempo, então eu tinha coisas planejadas de uma maneira imaginária. Posso entrar no mundo de Harry Potter como um bruxo? Perguntei ao casal. Esse é um mundo aceitável. Risco razoável, sem viagem dimensional, sem possibilidade de ascensão, você tem conhecimento sobre ele. Próximo ao seu e com muita margem de manobra para fazer seus bônus se tornarem realidade. Disse o homem com mais palavras que ouvi dele até agora. Posso nascer alguns anos antes de Harry Potter? Pergunto na esperança de chegar mais perto do meu caminho ideal. Claro, querida. Contanto que você não peça para ser colocada em nenhuma das pessoas realmente importantes escolhidas pelo destino do mundo, você está bem, respondeu a mulher de forma gentil. Isso é ótimo. E quantos pedidos posso fazer para me ajudar na minha nova vida? Perguntei animadamente. Depende dos pedidos. O homem respondeu de forma curta, mas direta. Eu estava pensando em nascer com algum tipo de legado familiar, como ser o herdeiro de uma família perdida ou nobre, possuir uma memória quase eidética, ser um Occlumen natural, possuir uma quantidade enorme de magia, ser capaz de me comunicar com animais e criaturas mágicas, e finalmente adicionar uma vontade incrível de me aprimorar e nunca desistir, e ser bonito nunca fez mal a ninguém. Eu disse à dupla enquanto terminava minha lista ideal de desejos. A linhagem será fácil o suficiente ao inseri-lo no período de tempo solicitado. A oclumência e a memória eidética podem ser relacionadas, portanto, não representarão nenhum problema. A energia mágica será um pouco mais complicada. Teremos que trabalhar com a forma como o mundo tornaria isso possível. Mas tornar seu corpo extremamente adaptável e dar ao seu novo corpo a capacidade de absorver e manipular magia com alguma prática deve prepará-lo para qualquer coisa que seja feita. Sua aparência certamente não será um problema e dar a força de vontade e o impulso solicitados é simples o suficiente. A última habilidade que você solicitou realmente dependerá se o mundo permitirá isso, não seremos capazes de ajudar. O homem respondeu a todos os meus pedidos de forma direta e final, ao mesmo tempo em que batia seu recorde anterior de palavras faladas. Sim, eu acredito que tudo além disso não quebrará os limites do mundo. E se você preocupar sua cabecinha com qualquer coisa, eu cuidarei da sua aparência e a tornarei perfeita. A mulher disse com um olhar que quase me fez ver estrelas em seus olhos. Então eu vou agradecer antecipadamente por tudo. Eu disse para transmitir minha apreciação. Ah, eu vou manter minhas memórias da minha vida passada? Eu perguntei lembrando porque eu realmente quero lembrar. Eles se olharam por um momento antes de assentirem resposta. Então deve ser isso. Eu disse enquanto pensava se tinha esquecido de alguma coisa. Então você deve se preparar, querida. Nós vamos te mandar para cá em um momento. Ela disse enquanto me olhava com olhos animados. Prepare-se, porque seus desejos quase certamente exigirão que você sofra bastante, mas apenas por algum tempo, e você obterá suas recompensas. Disse o homem alertando-o sobre os perigos da situação. Obrigado a ambos, mas antes de ir embora eu queria perguntar quem são vocês dois. É meio rude eu não ter feito isso antes, mas eu quero agradecer a vocês adequadamente por tudo. Eu disse um pouco envergonhado enquanto olhava para eles. Nós somos a morte. Eles responderam em perfeito uníssono. E agora é sua hora de partir. Fiquei perplexo com a resposta. Então, obrigada por tudo, senhor e senhora morte. Gritavam enquanto tudo desaparecia. E foi assim que minha segunda vida começou. Capítulo 2. Abri meus olhos pela primeira vez nesta minha nova vida com a cabeça doendo e vendo algo que não esperava, um corpo. Eu vi uma mulher me segurando, me protegendo com seu próprio corpo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com um fogo nos olhos que eles não conseguiam apagar. Ela parecia assustada, mas isso não a impediu de continuar olhando para mim. Ela tinha longos cabelos castanhos, um par de olhos azuis de aço, feições suaves que mostram que ela deveria ser bonita se não fosse por toda a poeira e sujeira em seu rosto. Está tudo bem, Aedan, está tudo bem, você está bem. Papai e mamãe vão cuidar de todos esses homens desagradáveis. Só fique quieto por um tempo, ok? Ela me disse tentando me tranquilizar enquanto limpava um pouco de sangue da minha cabeça. Parece que algo aconteceu e esse Aedan morreu e isso me permitiu me tornar ele. Pensando em como o senhor e a senhora morte me mandaram para cá. E parece que sou jovem, tipo, não mais do que 5 anos. A mulher na minha frente me pegou nos braços e correu enquanto me segurava e murmurava para si mesma. Espero que a ordem perceba o que está errado logo, porque se não perceberem, eu realmente não sei o que podemos fazer. Chegamos a uma escadaria onde um homem estava correndo em nossa direção. Ele se virou no instante em que ouviu um barulho vindo da porta atrás dele, sacudiu sua varinha e disparou uma série de feitiços.
resultando em um grande corte aparecendo na porta e um homem caindo enquanto segurava sua garganta. Temos que ir agora, meu amor. Não podemos segurá-los. Os elfos domésticos estão quase mortos e todos os outros estão simplesmente tentando arrastar mais para baixo com eles. O homem que eu presumo que seria meu pai, por esse jeito, olhou para mim e para a mulher que parece ser minha mãe. Esse tempo todo eu estava tão confusa. Eu acordo em uma casa desconhecida, segurada por uma mulher que aparentemente é minha mãe, e nós estamos correndo por aí enquanto gritos e explosões continuam acontecendo. Há corpos caídos no chão e pessoas brigando por todo lugar. Eu continuo olhando para o homem na minha frente na esperança de obter algum tipo de informação. Seu cabelo era curto e castanho, devia ter sido penteado de alguma maneira, mas infelizmente para ele as batalhas o fizeram parecer completamente desgrenhado. Seu cabelo tinha lama e o que presumo ser sangue emaranhado, seu rosto parecia severo e sério com feições afiadas, um bigode bem aparado e um queixo forte. Seus olhos verdes olhavam para nós dois com ternura, mas também com uma pitada de tristeza neles, pois ele parecia saber que tudo isso não acabaria bem. Escondam-se com a Edan, não posso deixar que eles encontrem vocês dois. Ele disse em um tom autoritário enquanto olhava para minha nova mãe. Você acha que eu vou deixar você lutar sozinho, Edgar? Nem pensar. Ela quase rosnou de volta para ele com um olhar de raiva nos olhos. Serena, por favor, não podemos deixar a Edan sozinho neste mundo. Esconda ele e você. Dessa forma, eu posso realmente proteger vocês dois. Ele respondeu implorando para sua esposa. Ela olhou para o homem por um momento com um olhar de aço antes de assentir lentamente. Obrigado, meu amor. Ele disse com um sinal de alívio. Ela o beijou brevemente antes de correr para os fundos da casa. Chegamos a uma sala grande cheia de estantes de livros e uma lareira acesa com algumas cadeiras de leitura perto dela. Ela puxou um livro azul e abriu um compartimento secreto atrás de uma das estantes. Ela me colocou na sala antes de ouvir gritos e mais explosões vindo da direção de onde viemos. Ela mordeu o lábio e me colocou no banco lá dentro antes de olhar para mim. Edan, você é nosso filho amado e eu sinto muito por ter que fazer isso, mas eu simplesmente não posso deixar seu pai. Você terá que ser forte pela mamãe, ok? Você é o orgulhoso herdeiro da casa dos Bones. Você pode quebrar alguns, mas nós voltaremos mais fortes. Nós nunca temos medo de lutar pelo que acreditamos, mesmo quando o mundo não compartilha dessa crença. Então seja um bom menino e fique quieto por mim, por favor, porque eu preciso acreditar que o que eu farei irá mantê-lo seguro. Eu te amo muito, muito mesmo, e eu sei que no futuro você fará a mim e a seu pai orgulhosos. Ela disse enquanto sua voz passava de determinada para incrivelmente suave e gentil. Ela se abaixou e deu um beijo suave na minha testa. Não sei porquê, mas aquele beijo me fez incapaz de segurar as lágrimas que eu não sabia que estava prestes a derramar. Eu realmente não queria que essa mulher que me olhava como se eu fosse o mundo para ela me deixasse. Senti um amor tão puro naquele beijo que simplesmente não consegui contê-lo. Não sei se isso veio de mim ou do que restou do original antes de ele partir, mas eu realmente não me importei. Com meus olhos embaçados, eu simplesmente olhei para ela e assenti resolutamente. Não importa se eu acabei de chegar aqui ou se acabei de conhecer essas pessoas. Elas estão me protegendo como seu filho. Elas estão dando suas vidas por isso e mostrando o que significa ser verdadeiramente resoluto. Decidi fazer o que a mulher pediu. Eu a deixarei orgulhosa de sua decisão. Eu estarei neste mundo que eu queria explorar e descobrir como a Edan, herdeiro da nobre casa de Bones. Eu lutarei como eles fizeram, pelo que eles acreditam ser certo. Pode não ser o mesmo, mas minha vontade será. Com isso a mulher, minha mãe, Serena Bones, me lançou um último olhar com profundas emoções nas quais pude ver tristeza, amor, raiva e determinação. Saiu do quarto seguro e fechou a porta atrás de si. Eu te amo, Edan, e sinto muito por ter ido embora. Você tão cedo. Ela disse quando a porta finalmente se fechou com um clique. Eu simplesmente não consegui evitar de derramar lágrimas por ela e pelo amor que ela tentou expressar antes de ir embora. O desejo de ver seu próprio filho crescer enquanto você cuida dele e o fato de que ela não podia mais pagar por esse luxo. E então esperei como ela pediu. Esperei pelo que pareceu ser pelo menos 1 hora até sentir algo tremer. Concentrei-me por um segundo e senti tremer uma segunda vez, só que mais forte. Então sons como um martelo batendo contra a parede começaram. Ficou cada vez mais alto até que finalmente ouvi com fringo. E a parede na minha frente explodiu. Um homem em vestes pretas completas, usando uma máscara prateada semelhante ao rosto de um morto, com um desenho ornamentado perto dos olhos e na testa. Parecia que cobras estavam se enrolando no rosto do homem, enfatizando a loucura em seus olhos. Ao lado dele estava uma mulher alta com cabelos pretos longos, grossos e brilhantes. Ela tinha lábios finos, olhos escuros e com pálpebras pesadas e um maxilar forte. O vestido preto justo e as botas pretas acrescentavam a sua presença como alguém que você se via acima dos outros. E ela realmente acreditava que não tinha nada a esconder, pois, ao contrário do homem, ela não tinha uma máscara. Mostrando claramente a mais famosa, ou infame e devotada comensal da morte, Bellatrix Lestrange, parecendo quase como nos filmes, só que mais jovem. Os olhos dela encararam os meus enquanto eu não me movia 1 centímetro em direção aos 2 comensais da morte. Ha ha ha. Ela gargalhou com uma alegria quase insana. Ele não parece assustado. O pequeno meio-sangue imundo olha nos olhos do seu superior e não ousa implorar. De repente, ela mudou para a raiva como se fosse apenas com o apertar de um botão. Crucio! Ela gritou enquanto apontava sua varinha para mim. Naquele instante, uma dor pura percorreu meu corpo. Eu não conseguia respirar. Tudo simplesmente parou de funcionar como eu queria.
Eu estava simplesmente no chão me contorcendo, incapaz até de gritar, pois a dor fazia meu corpo inteiro parecer que estava pegando fogo e quebrando todos os ossos de uma vez. Você não pode imaginar o que isso pode fazer você sentir. Este é o feitiço que ela usou para levar 2 dos membros mais corajosos da Ordem da Fênix à insanidade e estou tendo experiência em primeira mão do porquê disso. Ela puxou a varinha com um sorriso insano no rosto enquanto olhava para seu trabalho. Quando a dor parou, finalmente consegui respirar. Respirações gigantescas me encheram rapidamente enquanto eu tremia com a dor restante. Depois de alguns segundos, simplesmente olhei direto nos olhos dela novamente e a encarei. O sorriso em seu rosto diminuiu ao ver isso. Ela levantou sua varinha e enquanto preparava o elenco, a maldição imperdoável novamente quando um braço disparou e disse estupefaça. Você ousa me impedir de executar a ordem do Sr. Bart. Ela gritou com raiva para o homem ao seu lado. De modo algum, Sra. Lestrange. Eu simplesmente acredito que ele será útil, muito útil em um dos experimentos dos Lordes das Trevas. Forte tem alguma linhagem, mesmo que tenha sido poluída por aquele sangue sujo de lama. Ele deve ser perfeito, disse o homem, que pelo que Bellatrix disse deveria ser Bart Crouch Jr. E foi assim que, depois de uma hora de renascimento, perdi minha nova família e fui colocado no centro de uma das magias mais sombrias conhecidas pelos bruxos como a Edan Bones, herdeiro da nobre família Bones. Capítulo 3. É a segunda vez que acordo em um lugar estranho hoje, mas dessa vez não tem ninguém por perto. Olho ao redor da sala em que estou agora e sinto que devo me corrigir depois de fazer isso. Isso não é uma sala, é uma cela. E pela aparência parece estar em uma masmorra. Mas honestamente, quem coloca uma criança sozinha em uma masmorra? Algo que parece ser um banco ou uma cama, não consigo dizer qual algum tipo de balde, supondo que seja para minhas necessidades. As paredes são feitas de pedras, como se o quarto tivesse sido simplesmente esculpido na terra. Não há janela. A única luz vem do pequeno buraco na porta para deixar as pessoas olharem para dentro da cela. A porta é feita de aço sólido e presumo que seja encantada. Verdadeiramente uma masmorra quase estereotipada. Nada aconteceu no primeiro dia. Eu podia ouvir algumas portas se abrindo e algumas pessoas andando do lado de fora de vez em quando, mas foi só isso. Em vez de perder tempo sem fazer nada e pensando em perder minha nova família tão cedo, tentei fazer o que qualquer protagonista faz em fanfics de Harry Potter quando jovem e incapaz de praticar magia corretamente. Oclumência e magia sem varinha. O primeiro dia não teve muitos resultados. Fiz o que todos os livros diziam ser o primeiro passo, que era limpar a mente enquanto meditava. Também tentei encontrar a magia em mim, mas era mais fácil falar do que fazer. Levei uma semana antes de começar a entrar no caminho certo. Comecei a sentir alguma energia perto do meu coração, e depois disso comecei a sentir essa energia ao meu redor. Foi só então que me lembrei do Casal da Morte dizendo que eu seria capaz de sentir e absorver magia com relativa facilidade no meu novo corpo. Também comecei a fazer algum progresso no meu esvaziamento da mente. Demorou um pouco, mas finalmente consegui. Também consegui entender como as coisas funcionavam nesta masmorra. Todos os dias os comensais da morte, ou quem quer que esteja no comando aqui envia comida para o que posso chamar de café da manhã. Então eles enviam alguns elfos domésticos para pegar os pratos, dar sorgígife e esvaziar o balde. Então eles não fazem nada até o que eu presumo ser a hora do almoço, mas isso não é para nos dar, já que só recebemos o suficiente para nos manter vivos. Então é basicamente apenas fazer rondas para verificar se tudo ainda está bem. Depois tem o jantar, que funciona quase da mesma forma que o café da manhã. Isso significa que tenho bastante tempo para praticar, desde que eu registre quando os últimos movimentos ao ar livre aconteceram. Já faz 2 meses desde que desci e tenho sido bem produtivo. Consegui fazer o que acredito ser uma defesa na minha mente. Peguei alguns pedaços do lugar de memória de Sherlock. Adicionei alguns pedaços que não tenho certeza se funcionam e tentei criar uma verdadeira fortaleza na minha mente com guardas que variam de soldados com equipamento militar, avançado a alguma fantasia como dragões. No centro está a fortaleza com meu conhecimento geral e algumas armadilhas, levando as coisas mais fortificadas que eu poderia pensar. Um computador geneticamente bloqueado dentro de um cofre que também abriga meu núcleo mágico do tamanho de uma bola de beisebol, protegido por um exército permanente dos personagens fictícios mais poderosos que eu poderia pensar. Eu não conseguia pegar o jeito de criar memórias falsas, eu simplesmente não consigo fazer direito. Por outro lado, minha magia é bem patética. Mal consigo levantar as pedras do meu quarto. Tentei de tudo, mas continuo desmaiando depois de alguns minutos fazendo isso. O único consolo é que consigo fazer isso por períodos maiores de tempo, então parece que essas teorias que afirmam que a magia é como o músculo devem estar corretas. Também há a possibilidade de eu ser muito jovem, porque pelo que me lembro, os bruxos jovens geralmente só começam a realmente sentir sua magia aos 7 anos. Minha rotina de treinar minha oclumência e magia continuou até que 2 meses e meio depois, a porta da minha cela se abriu. 2 homens usando máscaras de comedor de faixas prateadas idênticas entraram na sala. Os 2 pareciam montes imponentes de gordura ou músculo, comparados à minha pequena estatura e corpo fraco. Agora é sua vez, garoto. Tente durar mais que as últimas crianças que estavam lá em cima. Eu odeio ter que descer aqui com você, seu lixo de raça baixa. O comensal da morte à direita cuspiu. Um me agarrou enquanto o outro lançou Petrificus Totalus e então me levitou para fora da sala. Uma vez no corredor, vi talvez meia dúzia de celas que pareciam ser idênticas à minha. O corredor parecia ter sido escavado da terra, assim como as celas. As únicas coisas que pareciam ter sido feitas em vez de esculpidas eram as portas e as tochas. Eles me levaram para um andar abaixo, pelo menos agora eu sei onde ficam as escadas, para um corredor diferente. Este parecia melhor, eles pelo menos fizeram as paredes parecerem tijolos, mas havia um monte de odores estranhos neste andar e a maioria deles ruins.
Entramos em uma sala que estava devidamente iluminada, diferente da minha cela. No chão havia um estranho conjunto de círculos com uma estrela, cercado por símbolos desenhados no que eu presumo, a julgar pela vermelhidão de tudo, ser sangue. Se é humano ou não eu não sei, e mesmo se eu pudesse saber eu não quero. Havia pedaços do que parecia ser um leão, pernas de cor bege com grandes garras, 3 pares espalhados em diferentes pontos de uma estrela dentro dos círculos, uma cauda e o que pareciam presas nos outros 2 pontos, e acima do centro havia um par de olhos flutuando em um líquido mantido por um recipiente de vidro. No meio de tudo isso havia uma mesa com o que pareciam ser tiras. Tudo o que eu podia fazer era assistir e tentar descobrir uma maneira de sair dessa situação que não parecia que acabaria bem para mim. O problema era que eu estava completamente preso tanto mágica quanto fisicamente. Minha magia sem varinha era risível, e eu não sabia nem como sair deste lugar ou quantas pessoas estavam aqui. No final, tudo o que eu podia fazer era assistir horrorizado ao que eu poderia imaginar que seria um ritual e um envolvendo sangue e sacrifícios. Algo que praticamente todos os mundos de fantasia chamariam de magia negra. Tente não morrer rápido demais, garoto. É chato ter que me livrar de vocês, pirralhos imundos. Rosnou um dos homens enquanto me amarrava. Tudo seu senhor. Eles disseram a um homem parado no canto observando tudo. Deixe-nos, disse uma voz rouca que soava quase desumana. Enquanto os 2 homens saíam, ele se virou para mim e disse: Você será um passo no caminho para criar a arma definitiva para o Lorde das Trevas, seu meio-sangue imundo. Seja grato por essa chance ou morra por sua glória. Ele se virou e caminhou até sua própria posição logo acima da minha cabeça. Ele puxou uma adaga de prata e começou um canto que eu não conseguia reconhecer, pois ele estava murmurando. Até que finalmente ele usou a adaga para cortar meus pulsos. A dor explodiu e minha mente começou a acelerar tentando pensar em algo, tentando me impedir de entrar em pânico. Etandem intrat sanguinem predonum, disse o homem encapuzado com entusiasmo. Os círculos de sangue começaram a brilhar enquanto se tornavam líquidos novamente. Ele veio em direção aos meus pulsos cortados e começou a rastejar para dentro do meu corpo. Eu senti como se meus braços estivessem à beira de estourar, como se cada veia e artéria estivessem esticadas até seus pontos de ruptura, até que o sangue finalmente chegou ao meu coração e se espalhou por todo o meu corpo. Tentei usar cada pedacinho de magia que pude para tentar esticar o sangue fino para não explodir como um balão inflado demais. Precisei de toda a minha força de vontade para não gritar de agonia até que ele finalmente começou a se acalmar. Oculi tandem intrat rapax, disse o bastardo segurando a faca enquanto fazia algo para o qual ninguém poderia estar realmente preparado. Ele cortou meus 2 olhos com a faca. Naquele instante eu congelei. Simplesmente não fazia sentido. E então veio a dor horrível, seguida pelo horror da situação e finalmente me fez gritar. Eu só conseguia sentir o desespero da situação até que novas sensações foram sentidas no meu rosto enquanto um líquido frio era derramado em mim. Então eu senti um novo tipo de dor, como se meus olhos estivessem sendo arrancados e enfiados no meu crânio ao mesmo tempo. Eu gritei e gritei até que parecia que sangue estava saindo da minha garganta. Tudo que eu conseguia ouvir em resposta era aquele filho da puta que me esfaqueou. O pedaço de merda que tirou minha visão e me fez passar por essa dor. E ele estava em êxtase pra caralho. Era como se o aniversário dele estivesse acontecendo e ele tivesse conseguido tudo o que pediu. Não sei quanto tempo fiquei nesse limbo do inferno, mas finalmente parou. E eu só conseguia chorar sem lágrimas depois que senti que elas me desamarravam da mesa. Ele sobreviveu. O garoto sobreviveu. Ele é o primeiro a chegar tão longe, haha. Disse o pedaço de merda como se seu maior desejo tivesse sido realizado. Vocês 2 idiotas lá fora. Limpei-no e mandei-no de volta para a cela. Ele agora é o sujeito mais importante deste lugar. Ele comandou enquanto eu estava simplesmente tentando me orientar de volta, pois a dor ainda estava me atacando. Ouvi a porta se abrindo e o som de passos se aproximando de mim. Senti o sangue do meu corpo sair e então segui o mesmo procedimento de quando fui trazido para cima. Só que dessa vez eu já estava simplesmente chocado. Eu não sabia mais o que fazer. Então, mesmo que eles não me prendessem por todo o corpo, eu ainda não teria me movido. Fui jogado de volta no que presumi ser minha cela e tateei em busca da minha cama. Depois que me orientei, subi e simplesmente me enrolei e tremi com a rapidez com que tudo aconteceu. Continuei me fazendo perguntas, pensando em como poderia aprender magia sendo cego, pensando no que esses bastardos vão me fazer passar em seguida, porque pelo que aquele babaca disse, tenho certeza de que ele tem mais planos para mim. A única maneira de eu conseguir dormir naquela noite foi me forçando a usar oclumência. Entrei em minha mente feliz por ainda poder vê-la. Fui até as partes mais profundas onde minhas memórias centrais da minha vida passada moravam e minha energia mágica que alimentava tudo dentro de mim estava. E quando cheguei lá, tive que verificar 2 vezes se estava tudo bem porque meu núcleo mágico, que era responsável por conter, distribuir e absorver a energia mágica para os bruxos. Bem, agora ele tinha um gêmeo e ambos eram pelo menos 4 vezes maiores do que o meu anterior. Se o meu anterior era basicamente uma bola de beisebol contendo névoa, essas eram 2 bolas de basquete contendo névoa incrivelmente densa. Isso agora me lembrou que o Casal da Morte disse que eles poderiam conceder meus pedidos, mas que cabia ao mundo torná-los realidade. Esse evento me fez perceber que não existe almoço grátis e que a pessoa deve sempre ter cuidado com o que deseja. Capítulo 4. Eu finalmente acordei, mas eu realmente não sei que horas são ou mais precisamente eu não sei que parte do trabalho desses comedores de merda está por vir, nem quanto tempo até que isso aconteça. Eu também percebi que meus olhos estão vendados e eu não estou com pressa para tirar as coisas, quero dizer, eu não quero uma ferida infectada além de estar cego agora. Fiquei indignado com o que fizeram comigo. Eles simplesmente me usaram e me jogaram de volta na cela. Fizeram experiências comigo e me deixaram apodrecer de novo. Mas a raiva tem que esperar porque meu corpo precisava ser cuidado. O primeiro problema é que preciso usar o balde.
Depois de tatear com os pés procurando por ele enquanto caminhava em direção ao que acho ser o canto certo, finalmente posso cuidar do chamado da natureza. E aparentemente eu realmente preciso disso porque pelo que ouvi acho que enchi quase a metade. O próximo foi o estômago reclamando. Vou na direção oposta de onde está o balde e tento sentir a porta e estender a bandeja de comida que deveria estar no chão perto dela. Ainda bem que tinha um pouco, mas não o suficiente para saciar minha fome enorme. Acho que serão alguns dias difíceis. Depois que terminei, fiz o meu melhor para voltar para a cama e comecei a meditar. Eu precisava entender o que muda e como ter 2 núcleos vai me afetar. Enquanto eu tentava entendê-los, percebi que eles estavam constantemente se alimentando um do outro quando não estavam sendo usados. O que significa que quando eles estavam cheios, eles continuavam se ajudando a crescer basicamente fazendo exercícios contínuos por conta própria. Essa foi uma notícia realmente ótima e eu realmente precisava de uma boa notícia para me animar, porque não é para bater em cavalo morto aqui, mas é realmente uma droga que eu tenha sido cegado por algum maluco que provavelmente quer explodir Voldemort. Agora, o que também foi interessante é que comecei a sentir magia enquanto a usava. Quando quero dizer sentir magia, não quero dizer da maneira que as pessoas geralmente sentem a magia fluir através delas enquanto usam magia, não. É diferente de quando eu usava magia sem varinha antes. Eu a sentia ao meu redor, sentia acariciar a pedra que eu estava levitando depois que a encontrei, sentia-a se mover ao redor e através de mim enquanto a aproveitava. Foi quando meu treinamento sem varinha realmente começou a pegar. Eu era capaz de levantar praticamente todas as pedras que eu conseguia encontrar na sala com relativa facilidade e era capaz de fazê-las voar pela cela. Eu tentei pensar em como sair dali, como ganhar força suficiente sem alertar aqueles que me guardavam antes que fosse tarde demais. Eu estava fazendo isso até ouvir alguns passos se aproximando. Parei meu treinamento imediatamente e esperei os passos passarem, mas eles não passaram. Ouvi a porta se abrir e virei minha cabeça em direção ao som. Bem, você pode olhar o que temos aqui? Ele está vivo. O velho vai ficar muito feliz em saber disso. Eu ouvi a voz profunda e lenta. Parecia o grandalhão que me levou até aquele chapéu de bunda da última vez. Ele fechou a porta e saiu, provavelmente indo informar aquele maluco. E alguns minutos depois ele voltou, usou a amarração corporal e os feitiços de levitação e lá fomos nós. Fui colocado em algum tipo de cadeira e então amarrado. Os passos se afastaram e um som diferente de passos se aproximou. Não eram passos pesados, dessa vez eram lentos e leves. Aqui está o garotinho milagre, hehehe, ouvi o bastardo rouco dizer em tom animado. Você está fora há quase uma semana. Eu estava começando a me preocupar que meu sucesso acabaria matando você de qualquer maneira. Mas não se preocupe, não se preocupe. Você está aqui vivo, o que faz com que eu mal possa esperar para ir mais longe, hehe. Ele continuou enquanto eu mantinha meu silêncio. Vamos começar, certo? Ele finalmente disse. Pela próxima hora ele continuamente tirou meu sangue cortando várias partes do meu corpo e nunca curando nenhuma. A dor de ser cortado lentamente em diferentes partes do seu corpo, enquanto você não consegue nem saber quando ou onde o próximo aconteceria era quase enlouquecedora. Felizmente ele conseguiu encontrar uma maneira de obter um pouco de alívio. Eu consegui empurrar minha mente consciente para minhas defesas de oclumência, efetivamente colocando uma barreira entre mim e o mundo exterior. Agora eu ainda podia sentir a dor, mas pelo menos ela foi atenuada por uma boa quantidade e fazendo com que as reações físicas diminuíssem também. Depois que o velho bastardo terminou de me cortar como um peru de Natal, ele me fez beber uma mistura de gosto horrível para ajudar a repor meu sangue perdido, já que ele não queria que eu morresse. Eles me enfaixaram dizendo algo sobre não desperdiçar seu tempo e magia em realmente me curar e me jogaram de volta na minha cela. A primeira vez foi a pior. Meu corpo dói e machuca toda vez que me movo. Tive que tentar curar os cortes canalizando magia para eles e tentando fazer meu corpo se curar usando a energia. Tive algum sucesso, pois consegui me mover novamente sem que partes de mim gritassem de dor. Isso começou a acontecer quase todos os dias depois da primeira vez. Fui derrubado, cortado, alimentado com algumas poções diferentes para ver como elas me mudariam ou me fariam reagir, sem nenhuma ideia do que ele estava procurando ou esperando fazer comigo. As poucas coisas boas que aconteceram para mim foi que durante esse tempo meu treinamento estava dando resultados muito bons. Levitar sem varinha não fazia mais nada, então tentei juntá-los e formar uma rocha maior. Inesperadamente consegui atingir a transfiguração acidental ao combiná-los em uma única rocha sólida. Depois daquele pequeno acidente, tentei fazer isso intencionalmente e finalmente consegui fazer as pedras irem para frente e para trás entre os dois, o que acabou sendo um exercício muito melhor para meu crescimento. A próxima grande novidade foi que depois de cerca de uma semana e meia de treinamento com meus novos núcleos, tive um pensamento que me levou um tempo vergonhosamente longo para pensar, pois foi somente quando voltei pelas minhas memórias usando oclumência que me deparei com uma fanfic que li na minha vida passada, na qual O.C. desenvolveu o que era basicamente um sonar mágico para ver onde seus olhos não conseguiam. Então comecei a focar intensamente nisso para, esperançosamente, ganhar alguma forma de visão novamente. Tentei fazê-lo sair da minha mão e sentir ao redor da sala como se pudesse sentir os objetos com os quais minha magia estava interagindo enquanto fazia algum treinamento sem varinha. Isso ofereceu resultados extremamente limitados e cansativos, onde eu estava basicamente apenas disparando rajadas brutas de energia para sentir em um cone estreito com curto alcance e duração, mas alto custo de energia. E também descobri que me sinto muito mais forte e rápido agora. Não apenas fisicamente, mas também meus reflexos. Meu treinamento em usar magia para curar os cortes mais profundos em mim tem sido útil, e parece que os outros curam mais rápido do que deveriam. Então, com o corpo quase todo funcionando, comecei a fazer alguns exercícios como flexões abdominais, agachamentos e alongamentos. E como ainda me lembro do meu tempo nas artes marciais da minha vida anterior,
Também comecei a fazer alguns exercícios básicos para ter uma noção adequada e desenvolver um novo senso de equilíbrio sem meus olhos. Com minhas experiências e sendo experimentado, e meus treinos no meio tempo, o tempo passou muito rápido e logo outros 3 meses se passaram. Nesse período ocorreram algumas grandes mudanças. A primeira é a parte mais angustiante. E é que eu acho que estou realmente me acostumando ao fato de que sou basicamente torturado todos os dias por ser cortado ou beber aquelas misturas pelo otário Voldemort, insano lá embaixo. Isso me ajuda a aperfeiçoar a proteção contra danos mentais de tortura física e mágica contínua. Então tenho certeza de que não vou acabar como os Longbottom ou acabar louco, a menos que eu já esteja e eu realmente não saiba. Acho que ainda tenho meus morais e objetivos. Mas é meio difícil dizer quando meus únicos companheiros estão em minhas memórias e o fato de que continuo pensando em maneiras de matar os responsáveis pelo meu sofrimento. Segundo, estou realmente pegando o jeito das rochas e pedras de transfiguração, pois basicamente pego um pedaço da parede ou do chão e quase brinco com isso como uma forma de treinamento. Também consegui fazer uma faca de pedra que estou tentando transformar em uma de verdade ou pelo menos fazer a lâmina e a ponta capazes de esfaquear alguém. Não posso ficar aqui para sempre e esperar que alguém me encontre ou morra, preciso ter um plano de fuga em algum momento. Terceiro, eu sou basicamente um temerário agora, ou se você gosta mais da cena de mangá do que de quadrinhos, Neji Hyuga. Eu consegui descobrir como liberar uma pequena parte da minha energia mágica através de basicamente todas as partes do meu corpo. Basicamente, eu sinto minha energia mágica interagir e ricochetear em obstáculos para ter uma noção do meu entorno. Então agora eu consigo sentir tudo na minha cela perfeitamente. Cada pedrinha, cada rachadura e solavanco nas paredes e no teto, minha cama e balde. E eu até consigo sentir um pouco do lado de fora da porta, deixando minha energia fluir pelas aberturas. E por fim, é algo que estou aprendendo neste exato momento. Você realmente é meu único sucesso. Você tem força muscular e flexibilidade muito além da sua faixa etária, até mesmo além de alguns adultos. Seus reflexos são quase instantâneos e você possui alguma resistência inata à magia. Realmente uma maravilha do meu ritual, disse o Voldeblaver suspirando em seu próprio trabalho. Mas por que os olhos falharam? Por que eles não se curaram e se integraram corretamente? Todo o resto correu bem e não houve sinal de rejeição, então por quê? Ele continuou frustrado agora. Se você acha que essa foi minha maior surpresa do dia, bem, você está errado. Porque no momento seguinte um dos capangas da morte irrompeu pela porta ofegante e falou com o velho bastardo ao meu lado para dizer em pânico, o Lorde das Trevas está morto. Ele se foi. Absurdo. O Lorde das Trevas é quase invencível. O que diabos poderia ter vencido? Perguntou a fã gritando em descrença. Eles disseram que era um bebê. Eles o estão chamando de ó menino que sobreviveu. Respondeu o capanga com a voz trêmula. HMPH. Um bebê? Você está me dizendo que um bebê derrotou o bruxo mais forte que existe? Você está me dizendo que um bebê derrotou o próprio herdeiro de Salazar Slytherin? Gritou o velho questionando a sanidade do idiota da frente dele. Mas é verdade, senhor. Eles estão capturando comensais da morte agora e tentando julgamentos. Muitos dos outros estão se escondendo ou tentando sair disso. Respondeu o capanga nervosamente. Coloque o garoto de volta na cela. Vou descobrir o que está acontecendo imediatamente. Ninguém deve fazer nada estúpido até eu voltar. Entendido? Latiu a velha fã garota. Sim, senhor. Foi a única resposta que saiu. Assim que voltei para minha cela, pensei comigo mesmo com um grande sorriso no rosto. Isso realmente muda as coisas, não é? Agora, como posso usar isso para sair daqui? Capítulo 5. Depois que o velho louco foi embora para descobrir o que realmente estava acontecendo no mundo exterior, de repente eu tinha muito mais tempo livre. Os elfos estavam trazendo comida e feitiços de limpeza, mas além disso nada estava acontecendo. Tentei pegá-los algumas vezes, mas nunca funcionou. Os guardas não vinham mais verificar as coisas entre as refeições, deixando-me para tentar encontrar uma maneira de arrombar a porta ou desequipá-la. Mas sem sucesso e o mais importante de tudo era que eu não via os babacas desde o anúncio surpresa de que Voldemort foi derrotado. Então isso significa que não fui torturado desde então e fui deixado para treinar sozinho novamente. Fiquei tão feliz por um tempo até perceber o quão deprimente tudo isso soava. Estou em êxtase pelo fato de que não serei torturado e experimentado. Quão deprimente minha vida soa para os outros agora. Deixando esse pensamento de lado, era hora de postar outro resultado de treinamento. E deixe-me dizer que pensar em usar o que aprendi contra esses babacas e escapar é uma motivação muito poderosa. Cerca de 2 meses depois de ser tirado da minha cela, devo dizer que isso fez maravilhas para o meu corpo. Embora eu ainda esteja desnutrido, consegui manter meu corpo saudável o suficiente para fazer exercícios físicos e treinar, o que não deve ser muito difícil consertar nenhum problema quando eu sair desse buraco do inferno. E sim, eu digo quando porque não vou duvidar de mim mesmo sobre isso. Vou escapar deste lugar. Também consegui transmutar coisas em metal. Tive que ir passo a passo, aprendendo primeiro a transformar pedaços menores de pedra em coisas diferentes, como botões ou a primeira partida de classe. Então, lentamente fui subindo para fazer objetos maiores e mais complicados até que finalmente consegui fazer uma arma de verdade. Falando magicamente, está indo muito bem. Meus núcleos não aumentaram de tamanho desde o ritual, mas o que tem acontecido é que a energia mágica na forma de névoa tem ficado mais e mais densa conforme eu treino, além do uso de magia sem varinha estar ficando mais fácil com o tempo. Isso me faz pensar que meu corpo está se adaptando a ela lentamente, mas seguramente.
Com isso, tenho tentado descobrir como fazer um escudo mágico como um amuleto protego, mas tem se mostrado difícil fazer uma magia protetora de corpo inteiro. O que consegui foi basicamente um pequeno escudo ao redor da palma da minha mão, o que deve ser útil em algum tipo de situação. Todo o meu tempo livre parou de repente quando ouvi uma porta bater e passos vindo na direção dela. Senti um dos capangas passar correndo pela minha cela e ir em direção aos outros e pude ouvi-lo atordoar alguém e sair com eles, sem nem mesmo fechar a porta da outra cela pelo que pude ouvir. O velho bastardo deve ter encontrado algo realmente importante para ele com tanta pressa. Eu pensei enquanto isso acontecia. Embora ódio não seja nem perto de ser o suficiente para descrever o que sinto por essa abominação, não posso negar o quão meticuloso o homem é em relação aos seus rituais. Não demorou muito para que o homem pesado voltasse mais uma vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes, até que ele saiu com o que eu acredito ter sido o último ocupante além de mim nessas celas. Foi nesse ponto que eu soube que era minha vez. Ou eu viveria esse novo ritual dele, ou morreria sem um túmulo como os outros. Então eu me preparei. Transmutei uma faca afiada o suficiente e me coloquei em um canto perto da porta. Minha cela abriu e eu entrei em ação. Eu me levantei do chão e me abaixei. O capanga acima do peso não me viu até que eu estivesse perto dele. Eu apontei minha faca e esfaqueei seu intestino. Eu fui capaz de perfurá-lo e senti sangue em minhas mãos. Mas antes que eu pudesse puxá-lo para uma segunda facada, seu grande punho estava a apenas alguns centímetros do meu rosto, me forçando a soltar e empurrar o homem. Ele ainda atingiu meu rosto, mas pelo menos reduziu o impacto. Ele apontou sua varinha para mim para me derrubar, mas eu rapidamente me esquivei para o lado e corri para sair da sala. Ele lançou alguns feitiços em mim e eu fui capaz de desviar alguns com meu escudo de palma e reflexos. Eu passei por ele e corri em direção às escadas quando de repente ouvi Crucio atrás de mim. Eu caí para frente com meu impulso e gritei de dor. Ele continuou lançando o imperdoável com um olhar furioso em seu rosto até que ele estava bem ao meu lado. Ele então começou a me chutar enquanto xingava. Maldito pirralho meio sangue imundo. Porra, vira-lata meio fera. Você ousa me atacar. Você ousa me machucar. Você tem sorte de ser o último e aquele senhor Avery te querer ou eu já teria te matado. Ele gritou até que finalmente chutou minha cabeça e eu desmaiei. Acordei com uma conversa entre o velho bastardo e o capanga acima do peso, e ser amarrado em uma mesa com o velho bastardo novamente não iria acabar bem. Este é o último, senhor. O vira-lata de merda tentou escapar. Ele me esfaqueou no estômago. Ele tem sorte de não termos mais ninguém. Temos que ir embora depois que ele morrer e começar de novo em outro lugar. Depois que roubamos aquele ovo, os aurores estão no nosso encalço e podem nos encontrar a qualquer momento. Disse o capanga com sua voz pesada, soando bastante preocupado e irritado com a situação. Eu sei. Você não precisa ficar dizendo isso toda vez, retrucou o velho bastardo. Eu sei que vai dar certo dessa vez. Eu calibrei corretamente depois dos outros testes só para acertar esse one shot. Ele é o sujeito de teste perfeito para isso. Se der certo, o Lorde das Trevas pode recuperar seu poder quase imediatamente e tomar seu lugar à frente de um novo mundo. Ele continuou soando completamente insano. Ele estava se movendo escrevendo coisas no chão em sangue saturado de magia. Parecia que o sangue estava quase explodindo com isso. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o que estava em uma pequena caixa perto de mim. A coisa era quase como um pequeno sol em termos de energia mágica. Parecia quase ilimitado. Como se não houvesse fim ou começo para isso. Eu tinha que parar de tentar sondar isso ou sentia que entorpeceria meus sentidos. O velhote tinha feito o que quer que estivesse fazendo e se posicionou acima de mim novamente, não era a memória mais agradável. Eu ouvi desembainhar sua pequena adaga e abrir a caixa e levantar algo acima de mim. Agora eu podia sentir o pequeno sol acima de mim. Ele começou a cantar em voz baixa. Até que ele ganhou impulso, levantou sua adaga e me esfaqueou no peito enquanto gritava, Code Echade Coniungere com sanguine. Eu estava entrando em choque, gritando com esse velho de merda na minha mente. Não foi o suficiente que eles pegaram minha nova família e me jogaram em uma masmorra. Não foi o suficiente quando ele arrancou meus olhos e quase me fez explodir na primeira vez. Não foi o suficiente quando esse filho da puta torturou todos os dias por meses. Agora ele quer que eu morra por essa merda também. Enquanto tudo isso passava pela minha cabeça, o louco gritou Code Echade Coniungere com fama imortalem, e enfiou o pequeno sol na ferida da faca. De repente meu corpo inteiro parecia estar pegando fogo. Tudo estava queimando, até minha magia. E foi nesse momento que senti algo entrar pelas defesas da minha mente. Não puxou ou testou nada. Simplesmente entrou. Fiz o que podia fazer de melhor quando confrontado com as ideias malucas de velhos demônios e entrei para me defender de qualquer maneira que pudesse. Mas quando cheguei na minha fortaleza, tudo o que pude ver do lado de fora foi um pássaro incendiando tudo. Ele gritou de loucura e dor enquanto tentava destruir tudo, na esperança de parar a dor. Minhas defesas estavam tentando pará-lo, mas nada estava funcionando. Quero dizer, como você derruba a espécie conhecida por sua imortalidade? Como você para uma maldita fênix? Parei para pensar um pouco e ajustei minha fortaleza. Já que ele quer queimar tudo, terei que apagar o fogo. Então imaginei enormes quantidades de água sendo disparadas dos canhões agora transformados. Imaginei centenas de bombeiros saindo para me ajudar a apagar as chamas. Inferno, eu até formei um golem de água gigante como Aang fez em seu estado avatar. E tudo começou a apagar as chamas. O vapor estava por toda parte, pois o calor não era brincadeira. As chamas estavam sendo apagadas, mas o pássaro em si era quase imparável enquanto cortava tudo em seu caminho. Todas as minhas defesas estavam sendo quebradas e eu não conseguia torná-las fortes o suficiente para resistir. Era um cabo de guerra.
Continuei invocando novas defesas e ele continuou quebrando-as. Ele continuou chorando de raiva até que finalmente clicou: não preciso largá-lo. Ele está sofrendo como eu. Ele foi colocado em uma situação injusta contra sua vontade pelos rituais de um velho de merda e sua tesão pelo Voldemort idiota. Ele só quer sair e viver sua vida. Foi quando decidi baixar minhas defesas e fazer o oposto completo, me abri para isso. Mostrei tudo o que sou, a dor que passei, a vontade que tenho, os sonhos que desejo realizar, meus ideais. Caramba, até mostrei minha primeira vida. Finalmente a Fênix parou e escutou quem eu sou. Não sou eu quem aprendeu aqui, nem quem deseja machucá-la. Eu sou a Adam Bones e, se possível, quero ser amigo de você que está sofrendo a mesma dor que eu. A Fênix finalmente pousou na minha frente, olhando para mim, entendendo o que eu mostrei a ela, entendendo-me. Você será minha companheira nesta vida, se eu tiver alguma depois desta provação? Perguntei enquanto estendia minha mão. Ele olhou nos meus olhos por algum tempo até que finalmente assentiu e colocou a cabeça na minha mão. Obrigado. Lá fora, enquanto isso acontecia com a mente de Aedan, a história era completamente diferente. Assim que o velho demônio terminou de colocar o ovo de Fênix na ferida de faca que ele fez, chamas irromperam em protesto e cercaram o corpo de Aedan. Não, não, não. Isso de novo não. Por que está acontecendo? Deve ser perfeito. Como vou trazer o Lorde das Trevas de volta se não consigo fazer funcionar? Ele gritou em um tom parecido com loucura enquanto as chamas tentavam queimar tudo na sala. Temos que ir agora. Ele vai morrer como os outros. E os aurores já estão derrubando todas as defesas e maldições na mansão. É só uma questão de tempo até que eles encontrem a entrada para este lugar. Gritou Death Goon. Não posso sair até que o ovo mate. Sem ele o Lorde das Trevas não poderá retornar rapidamente. Sibilou o velho em resposta. Estou indo embora agora. Não vou ser mandado para Azkaban ou receber o beijo só por causa do seu maldito experimento. Gritou Capanga enquanto saía furioso da sala para escapar. Seu traidor do Lorde das Trevas. Covarde manchando seu grande nome. Fuja enquanto eu ganho sua confiança. O velho demônio gritou em frenesi. Ele então observou as chamas cercando o garoto com uma loucura determinada em seus olhos. Elas ficaram mais intensas a cada minuto até que de repente pararam e começaram a se acalmar. Os olhos do velho se arregalaram em choque e então seu rosto se encheu de alegria louca enquanto ele gritava sucesso. O Lorde das Trevas retornará para nós em breve, comigo ao seu lado. Ha 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 ha. As chamas então envolveram o corpo do garoto no que parecia quase um ovo próprio. E naquele momento a porta se abriu atrás do velho quando 4 homens vestindo uma variedade de vestes danificadas, ensanguentadas ou empoeiradas entraram e ficaram congelados ao ver o que parecia ser um ovo feito de fogo. Isso até o velho se virar com total loucura no rosto e gritar um sobrenatural: não. Vocês não interferirão no meu trabalho. Avada Kedavra. Ele gritou enquanto os aurores se esquivavam, saindo do caminho com pressa. O velho começou a lançar todas as maldições que conhecia para mantê-las longe até que as chamas desaparecessem, encadeando feitiços de corte, explodindo maldições e algumas imperdoáveis enquanto tentava suprimir os aurores surpresos. Infelizmente para ele, essa era sua única chance. Um dos aurores bloqueou a maioria de sua cadeia de feitiços enquanto um segundo retaliou com uma cadeia clássica Expelliarmus Impedimenta Estupefaça, forçando-o a ficar na defensiva imediatamente. O terceiro aproveitou a chance para lançar uma cadeia Locomotor Mortis Estupefaça e encarcerou-os um passo mais lento que seu colega para pegar o velho desprevenido após bloquear a primeira cadeia. Isso resultou no velho bloqueando a cadeia e quando ele estava prestes a contra-atacar, ele mudou para a defesa novamente apenas para bloquear o primeiro golpe e ser atingido pelo atordoador e ser amarrado imediatamente depois. Depois de amarrar o velho com firmeza, eles finalmente voltaram sua atenção para a chama em forma de ovo no centro da sala. Eles tentaram descobrir o que estava acontecendo até que uma batida apressada pôde ser ouvida através da porta. Eles se viraram para ver o líder deste ataque, Alastor Mad-Eye, Mode, parecendo que seu rosto foi grosseiramente esculpido em madeira. Devido a ferimentos de sua longa carreira como auror, ele estava coberto de cicatrizes, e um pedaço de seu nariz estava faltando, com o olho faltando substituído pelo encantado que ele agora usa em seu lugar. Ele tinha cabelos grisalhos escuros e grisalhos, e a perna de madeira que lhe dava seu andar característico. Bom trabalho. Esse é um homem perigoso, especialista em rituais obscuros e um seguidor devoto de você sabe quem. Ele disse com sua voz rosnante. Ele virou seu olho encantado para a chama no centro. Agora o que estávamos defendendo tão desesperadamente comensal da morte. Ele murmurou para si mesmo. Não demorou muito para que o fogo começasse a diminuir até que eles finalmente pudessem ver o que havia lá dentro. Eu parecia o corpo de um garoto de cabelos brancos com uma fênix no peito. Bem, acho que não era isso que qualquer um de nós esperava, exclamou um dos aurores. E foi assim que a Adam Bones, anteriormente Michelle Foster, experimentou um segundo renascimento. Capítulo 6. Ponto de vista terceira pessoa. Em um quarto simples com paredes sem adornos feitas de blocos coloridos de calcário, contendo algumas cadeiras perto da porta de madeira simples, uma cama de solteiro com mesas de cabeceira de cada lado e uma janela mostrando uma praia tranquila com ondas quebrando na costa ritmicamente, estava um jovem garoto. Gemeu o jovem garoto na cama. Ele se contorceu e virou como se realmente quisesse acordar. Então ele parou de se mover de repente. Suas mãos começaram a tatear a cama, que não conseguia sentir mais longe do que ele estava acostumado. Então ele se sentou ereto como uma régua, abrindo os olhos em choque para olhar onde estava. E choque era um eufemismo, ele não reconheceu o lugar. Certamente não era sua cela. Não era nenhum lugar que ele conhecesse. Também não se parecia com nenhum lugar de sua vida anterior. Então ele escolheu a opção de tudo era apenas um sonho. Fora. Ele então congelou enquanto seus olhos se arregalaram. Ele colocou as mãos na frente dos olhos abertos e começou a agitá-las.
Ele começou a olhar para tudo na sala enquanto virava a cabeça loucamente. Então ele começou a olhar para a praia e a água lá fora, até ouvir um pequeno grito atrás dele. Ele se virou num instante e viu uma pequena bola de plumagem vermelha e dourada com uma cabecinha saindo dela. Um bico dourado e íris laranja quase brilhantes olhando para ele enquanto estava empoleirada na cabeceira da cama. Ponto de vista de Aedan. Eu podia sentir uma conexão com ele, como se ele pudesse me sentir e eu pudesse dizer o que ele queria transmitir. E naquele momento tudo que eu podia sentir era um pequeno pássaro fofo pulando em mim e quase ouvindo-me acaricie, na minha mente. Ei, rapazinho. Você é aquele que estava colocando fogo em tudo? Eu disse gentilmente enquanto o pegava em minhas mãos e acariciava sua fofura. Isso foi até que ele beliscou em minhas mãos e eu senti um pouco de raiva pelo que eu disse, me fazendo puxar minha mão bem rápido. Eu senti raiva e as palavras pequeno sujeito vindo da pequena fênix. Ai, ok. Foi você quem estava colocando fogo em tudo, garotinha? Perguntei enquanto me corrigia. Ele assentiu em resposta e eu pude sentir um pouco de felicidade enquanto continuava a acariciar sua cabecinha. Fiquei pensando no que poderia ter acontecido. A última coisa que lembro foi de ter sido esfaqueado pelo velho demônio e lutar contra a pequena bola de sol em minhas mãos. Assim que terminei, desmaiei. Então como vim parar aqui? E onde é aqui? Pelo menos não parece outra masmorra, pensei. Enquanto eu refletia sobre minha situação, distraidamente acariciando o pequeno pássaro em minhas mãos, um pensamento aleatório veio à minha mente. Ei, garotinha. Eu disse para chamar sua atenção. Estamos unidos agora, certo? Pedindo para obter alguma confirmação. Ela simplesmente olhou para mim e assentiu. Então acho que deveríamos dar um nome a você se vamos ficar juntos. Eu já me apresentei como Aedan quando chegamos a um acordo. Eu declarei enquanto olhava para o pássaro balançando a cabeça e soltando um chiurear animado. Acho que Sol seria um bom nome para você, minha garotinha. Porque a primeira vez que te senti, foi como se você fosse um pequeno sol. Eu disse a ela enquanto esfregava seu corpinho fofo. Ao ouvi-la concordar, ela começou a pular em volta da minha cama de forma animada, parecendo uma adorável bolinha de pelos no processo. O que me fez não conseguir segurar o riso com suas ações fofas. Bem, então acho que isso vai resolver. Prazer em conhecê-la, Sol. Eu sou Aedan Bones e espero que possamos ficar juntos por muito tempo. Eu disse a ela, olhando para ela com um sorriso gentil no rosto. Enquanto eu brincava com Sol, ouvi a porta se abrir suavemente. Olhei rapidamente para quem estava entrando e fiquei bastante surpreso. Parecia uma mulher idosa. Ela parecia quase uma freira à moda antiga, exceto que sua roupa era quase toda branca, com mangas vermelhas e um chapéu branco com um pouco de tecido preso a ele descendo pelas costas. Não consegui ver nenhum cabelo dela, pois estava todo enfiado dentro do chapéu, mas seu rosto mostrava sua idade, pois tinha uma boa quantidade de rugas na testa e ao redor dos olhos. Seus lábios estavam finos, em uma expressão que quase parecia que ela estava sempre desaprovando algo. Ah, parece que você finalmente acordou, garoto. Talvez agora aqueles aurores finalmente parem de nos incomodar com você. Ela disse como se fosse culpa minha eu ter acabado aqui. Agora fique quieto e mantenha você e aquele pássaro maldito quietos. Vou lançar alguns feitiços de diagnóstico em você. Ela continuou enquanto pegava sua varinha. Ela me deu alguns tapinhas na cabeça, e cada vez que ela fazia isso eu sentia uma sensação fria se espalhando da minha cabeça para a ponta de todos os meus membros. Eu continuei sentindo o que estava acontecendo até que ela parou e começou a escrever o que quer que encontrasse em sua prancheta. Com licença, mas onde exatamente estou? Perguntei à matrona anciã. Hospital Sentemungus para doenças e acidentes mágicos. Ela respondeu secamente enquanto escrevia. Você quer dizer que estou no hospital? Estou fora daquele buraco do inferno. Eu perguntei alto enquanto minha voz falhava para a enfermeira-chefe e lágrimas se acumulavam em meus olhos, turvando minha visão, fazendo-a desviar o olhar de suas anotações. Sim, onde mais isso seria? Ela me perguntou incrédula. Assim que essa confirmação foi dita, lágrimas rolaram pelo meu rosto. Estou fora. Estou realmente fora. Murmurei baixinho para mim mesmo. Comecei a chorar de felicidade e alívio. Não preciso mais me preocupar com aquele velho demônio. Não preciso mais de tortura diária. Não preciso mais evitar a fome escapando para minha mente. Não preciso mais de ameaça de morte pairando sobre mim. Finalmente estou livre. A enfermeira-chefe ficou surpresa quando eu desmoronei em lágrimas. Aí está a criança. Está tudo bem, está tudo bem. Você está segura agora. Ninguém vai te machucar aqui. Ela disse em um tom suave tentando me consolar. Demorei alguns minutos para parar de chorar enquanto a enfermeira-chefe simplesmente esfregava minhas costas para me tranquilizar. Obrigada. Eu disse envergonhadamente enquanto ainda fungava um pouco. Sem problemas, querida. Ela respondeu compreensivamente. Agora, alguns aurores provavelmente virão em breve, pois eles estão esperando impacientemente que você acorde nos últimos dias. Eles farão algumas perguntas sobre o que aconteceu. Acho que estarei presente quando eles fizerem isso, então não se preocupe muito. Agora tente descansar um pouco mais até que eles cheguem, querida. Ela disse com uma voz ligeiramente desaprovadora sobre suas ações. Quando me deitei na cama, olhei para ela e simplesmente disse obrigado. Ela olhou nos meus olhos, mas congelou. Ela simplesmente parou de se mover, olhando nos meus olhos. Naquele momento, uma enxurrada de imagens explodiu em minha mente tão rápido que não consegui entender nada. Vi uma casa velha em um segundo. Uma pequena criatura fofa no outro. Então vi um castelo velho, algumas salas de aula cheias de crianças. Em seguida, uma sala de testes cheia de adolescentes. Uma família comemorando algo. Vi um grupo de jovens adultos comemorando. Alguns momentos íntimos que eu realmente não queria ver. Então, havia pessoas correndo ao redor de pacientes feridos e doentes. Salas cheias de poções e ingredientes. Feitiços sendo usados para consertar ferimentos. Pacientes com deformidades.
Membros faltando e doenças se misturando em um crescendo de visões e sons rapidamente acelerados até que eu simplesmente desmaiei devido à sobrecarga de informações inundando meu cérebro, efetivamente impedindo qualquer coisa nova de entrar. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente, mas simplesmente não consegui acordar completamente até terminar de classificar tudo o que tinha visto. O que entendi dessas imagens foi que eram as memórias da matrona idosa. Devo ter usado legilimência sem nem saber que podia quando olhei em seus olhos. Demorou muito para classificar tudo, mas felizmente para mim, tirei 2 bônus da dor de cabeça que experimentei com essa sobrecarga. Um é a informação útil sobre como tratar ferimentos e doenças mágicas, usando minha oclumência para armazenar e categorizar perfeitamente as informações. Agora tenho muitos pontos de referência quando posso realmente praticá-la. E o segundo é que consegui usar as memórias desnecessárias para formar uma espécie de labirinto fora da minha fortaleza, fazendo as pessoas se perderem em uma versão modificada das memórias da matrona antes de chegarem à minha. Algo que me surpreendeu foi Sol. Ela aparentemente tem a habilidade de entrar no reino da minha mente através da nossa conexão, e eu tive que passar algum tempo assegurando a ela que eu estava bem e que isso foi apenas um acidente. Ela ficou um pouco brava comigo por preocupá-la. Eu não queria uma repetição daquele pequeno acidente, quero dizer, embora seja útil aprender muito rapidamente. Estou literalmente forçando a informação para fora dos cérebros deles, isso não pode ser bom. Também não é meu conhecimento ou entendimento, então pode levar a uma falta de fundamentos adequados nos assuntos que experimentei através das memórias das matronas. Acho que vou usá-los mais como pontos de referência e conselhos em vez de fatos puros. E já que essa era minha decisão, decidi usar meu método testado e comprovado de sentir sem ver. Tateando ao redor da sala, apenas sentindo minha pequena bola de sol atrás de mim, abri meus olhos aliviada ao ver o mesmo teto de antes. Mas a matrona se foi agora e eu realmente não sei há quanto tempo estou inconsciente novamente. Bem, vamos tentar não ter mais acidentes nos Centemungos. Capítulo 7. Algumas horas depois de acordar da minha triagem de memória, senti que alguém estava se aproximando do meu quarto. Eu podia ouvir uma voz feminina discutindo com a pessoa, e eu digo porque não consigo ouvir nenhuma resposta, pois um baque rítmico podia ser ouvido ficando cada vez mais claro. Você não entrará no quarto do paciente sem a minha presença, ordens do ministério ou não. Ele é uma criança e alguém que sofreu o suficiente e se você quiser vê-lo, deixe-o ficar no quarto. Declarou a voz ligeiramente abafada do lado de fora da porta. Tudo bem, como quiser, mas se ele atacar de novo, não me culpe. Rosnou uma voz irritada em resposta. Ele não atacou ninguém. No máximo foi magia acidental devido a emoções intensas. Retrucou a voz da mulher. A porta se abriu com um estrondo e 2 pessoas entraram. Senhor Moody, mesmo que você tenha sido enviado pelo ministério, isso não lhe dá o direito de arrombar o quarto de um paciente. Gritou o que eu acho que parece ser a enfermeira-chefe da última vez. E ela disse Moody? Alastor Moody? O homem mais reconhecível de toda a série. Eu realmente quero ver se ele se parece com os filmes. Mas ele é incrivelmente paranoico. Não quero repetir meu pequeno acidente e acabar sendo vista como uma ameaça pelo homem. Rapaz, eu tenho algumas perguntas e você tem respostas para me dar. Eu já esperei tempo demais. Ele rosnou para mim. Virei o rosto para ele sem abrir os olhos e assenti com a cabeça diante de sua declaração. Por que você não está abrindo os olhos, garoto? Disseram-me que você enxergava bem. O que você está escondendo de mim? Ele questionou em um tom baixo, aparentemente pronto para que eu o atacasse a qualquer momento. Da última vez que a matrona esteve aqui, olhei nos olhos dela antes de descansar, como ela me disse, e acho que usei legilimência acidentalmente. Não quero fazer isso de novo, então decidi fechar os olhos perto das pessoas por enquanto. Expliquei calmamente ao experiente Auror. Ah, você sabia? E como um garoto como você sabe o que é legilimência, por favor me diga. Ele perguntou com sua voz de rosnado. Li sobre isso na biblioteca do meu pai quando estava olhando todos os livros que tínhamos. Respondi simplesmente com algo que eu acreditava ser razoável. E quem é o pai desse seu filho? Ele perguntou, incrédulo. Edgar Bones. Eu respondi. Houve uma pausa depois da minha resposta. E sua mãe? Ouvi Moody perguntar como se tentasse confirmar algo. Serena Bones. Foi minha resposta. Outro momento de silêncio ocorreu depois da minha resposta. Qual é seu nome, garoto? Ele finalmente perguntou. Aedan Bones. Declaro orgulhosamente pensando nos últimos momentos do casal. Traga-me alguns goblins para fazer um teste de linhagem agora. Ele rugiu para alguém lá fora. É melhor você ser quem diz ser ou eu vou desenterrar seus segredos por tentar personificar o filho de 2 dos maiores lutadores que conheci. Ele rosnou para mim de uma maneira muito acalorada. Demorou talvez meia hora, mas de repente senti um novo grupo de pessoas se aproximando do meu quarto com pressa. 2 delas pareciam muito baixas em comparação com as que eu normalmente sinto. É uma pena porque eu realmente quero ver como os goblins realmente se parecem. É ele? Ouvi uma voz que quase parecia um coachar. Ouvi Moody confirmar. Ouvi pequenos passos vindo em minha direção e ordenei. Distribua. Precisamos de um pouco do seu sangue para o teste. Estendi minha mão esquerda em direção ao pequeno ser. Senti que ele agarrou meu indicador e passou uma faca e tirou sangue. Curiosamente, o ferimento pareceu curar quase imediatamente depois. Aedan Michael Bones. Data de nascimento: 7 de julho de 1977. Pai: Edgar Bones. Mãe: Serena Bones. Herança: Bones herdeiro. Herança de criaturas: Gato Vampus. Fênix. Cofre: Bones, cofre de confiança. Bones, cofre principal. Disse o Goblin que terminou de ler tudo o que foi encontrado da minha linhagem. Traga Amélia aqui agora. Ela vai querer saber imediatamente. Rugiu Moody após obter provas de que minhas alegações eram de fato verdadeiras. E você tem certeza de que tudo que estava naquele papel era verdade, Runecla? Ele perguntou a um dos Goblins.
Nosso teste não comete erros, Sr. Moody. Responde o Goblin com um tom insultado ao pensar que eles cometeram um erro. Tudo bem. Todos saiam. Eu vou lidar com isso com Amélia quando ela chegar. Ele disse, ordenando que as pessoas desocupassem a sala. As pessoas saíram do quarto enquanto Moody pegou uma cadeira, colocou-a perto da minha cama e sentou-se nela. Houve silêncio na sala. Então posso fazer algumas perguntas? Perguntei a Moody em um tom inseguro. Sim, foi a resposta rosnada. Meus pais estão vivos? Foi minha primeira pergunta. Não. Saiu a resposta com um suspiro. Não conseguimos chegar até eles ou você a tempo. Quem é Amélia? Perguntei, tentando soar como se não conhecesse o chefe do departamento de execução das leis da magia. Sua tia, também o único membro da família Bones confirmado como vivo, exceto por uma prima sua chamada Susan. Foi sua resposta. O que é um gato vampus? Ouvi dizer que eu tinha a linhagem dele, mas não sei bem o que é. A Fênix não me surpreende muito por causa de como me vinculei com meu pequeno sol aqui, mas um gato. Eu disse enquanto brincava com o sol novamente em minhas mãos. Então é um Fênix, hã? Disse Moody, você vai precisar tomar cuidado para que ninguém te alveje por isso. Alvo fácil você é. Jovem, sem varinha, carregando uma mina de ouro com você. Obrigado pelo conselho. Foi minha única resposta. Voltando ao assunto, um gato vampus não é um gatinho, é uma criatura mágica classificada como XXX, mais comumente encontrada na América. Eles se assemelham a leões da montanha, mas com um par adicional de pernas. Eles são extremamente mortais, capazes de legilimência e hipnose com muita força por trás deles usando seus olhos. Eles são resistentes à magia e quase impossíveis de matar. Eu tenho um conjunto de cicatrizes por causa de uma delas que um bruxo das trevas tentou manter como guarda antigamente. Disse Moody para responder à minha pergunta. Então é por isso que eu vi as memórias das matronas. Eu tenho a habilidade de um gato vampus nos meus olhos. Eu exclamei em uma realização repentina. Então parei por um segundo enquanto me lembrava das cenas do ritual que capturaram meus olhos. 3 pares de pernas de leão, uma cauda presas e um par de olhos preservados e flutuando acima da formação ritual. Então era isso que estava incomodando o velho demônio. Ele não conseguia fazer os olhos se fundirem com os meus corretamente. Todo o resto funcionou, exceto o objetivo final do primeiro ritual dele em mim. Mas depois do ritual com sol eles funcionaram. E eu consigo ver através deles, haha. Eu pensei enquanto um sorriso crescia no meu rosto. Seu nome é Sr. Moody, certo? Eu perguntei a ele. Alastor Moody. A maioria das pessoas me chama de olho tonto. Ele me corrigiu. Ok, vou abrir meus olhos para brincar com sol até minha tia chegar, então por favor, tente não olhar para eles. Tenho a sensação de que suas memórias não são algo que eu queira ver. Informei o homem. Ah, como se você fosse capaz de passar pelas minhas defesas, garoto. Ele grunhiu para mim. E assim o tempo passou enquanto eu acariciava a pequena e fofa bola de pelos. Depois de uns 15 minutos, comecei a ouvir passos apressados vindo em direção ao meu quarto. A tia Amélia tem oclumência forte o suficiente para resistir quando eu olho para ela? Perguntei a Moody. Experimente o meu, ele responde. Eu me viro e olho no olho restante do homem. E eu tenho que dizer, eles fizeram um ótimo trabalho retratando nos filmes. As únicas diferenças pareciam ser seu nariz, com um pedaço visível faltando, menos rugas e o grisalho de seu cabelo não tendo sido completo. O resultado de eu olhar em seus olhos foram algumas memórias aleatórias de seu escritório ou de algum tempo em que ele estava viajando, até que eu fui completamente excluído. Bem, é bem repentino. Vou avisá-la e dizer quando você pode olhar. Ele disse de uma maneira quase impressionada. Isso é bom porque acho que será ela. Respondi com um pequeno suspiro. Ele levantou uma sobrancelha questionando o que eu tinha acabado de dizer até que a porta do meu quarto se abriu abruptamente. Nossa, muitas pessoas são muito rudes com portas aqui. Não pude deixar de dizer, rindo para mim mesmo. Ah, Edan, é você mesmo? Ouvi uma mulher perguntar enquanto ela se aproximava. Sim, eu sou a Edan. Imagino que você deva ser a tia Amélia. Eu respondi a pergunta. Senti a mão dela tocar meu rosto, virando-a em várias direções diferentes para poder me ver bem. O que aconteceu com seu cabelo? E por que você não está abrindo os olhos? E o que é essa cicatriz? Ela me perguntou em rápida sucessão, mas antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ela mudou seu alvo para questionamento. Alastor, o que aconteceu com ele? Acalme-se, Amélia. Ele disse lentamente. Você vai precisar se preparar para uma legilimência muito repentina antes que o garoto abra os olhos. Ele foi transformado. Ele tentou explicar para minha tia aparentemente muito tensa. Ela parou por alguns momentos e declarou, tudo bem, estou pronta. Abri os olhos e finalmente dei uma boa olhada na famosa Amélia Bones. Vi uma bruxa de queixo quadrado, cabelo grisalho curto e um monóculo preso à gola. Isso lhe dava a aparência de uma pessoa séria, com vestes apropriadas para a chefe de um departamento tão importante. Ela olhou para mim com os mesmos olhos verdes que me lembro de meu pai ter na primeira e última vez que o vi. Algumas memórias do que eu acho que eram ela e meu pai quando eram jovens flutuaram à superfície, assim como uma cena de casamento na qual só posso supor que era dele e da minha mãe. Eu entendi o que você quis dizer, Alastor. Ela disse sem virar a cabeça. Como isso aconteceu com você, Aedan? Como você conseguiu essa habilidade? E onde você esteve esse tempo todo? Ela me perguntou de repente. Meus olhos escureceram por ter que lembrar do meu tempo naquela cela. Meu tempo naquele buraco do inferno. E ela viu isso. Ela se virou para Alastor para uma explicação.
O que sabemos até agora é que a Eden provavelmente foi capturado quando eles atacaram a mansão Bones. Eles o levaram embora depois de matar todos que puderam encontrar. Ele começou do começo. Ele foi levado para uma instalação subterrânea encontrada escavada sob a casa da família Lestrange. O que encontramos foi o covil de um pesquisador de magia ritual, um membro muito obscuro e devoto dos Comensais da Morte. Ele estava pesquisando maneiras de usar criaturas mágicas perigosas para fortalecer seus companheiros ou próprio você sabe quem. Pegamos o rastro deles quando um ovo de fênix foi roubado e contrabandeado para o país e alguns aurores que o rastreavam foram atacados. Finalmente encontramos sua base de operações, varremos o lugar até encontrarmos uma entrada escondida. Encontramos meia dúzia de celas com quase nada dentro, exceto baldes e o que presumimos ser uma cama, sem fontes de luz e portas de metal. Então encontramos um segundo andar com vários cômodos. Um estava cheio de tomos sobre diferentes bestas mágicas, magia ritual, magia de sangue e transmutação humana. Outro estava cheio de partes e ingredientes de bestas preservadas. O próximo era um cômodo com uma cadeira com tiras e um bom número de instrumentos, quase pareciam ferramentas médicas trouxas. A última sala tinha uma mesa com tiras onde encontramos o garoto passando pelo que presumimos ser um ritual. E no final encontramos um buraco cheio com o que acreditamos serem os corpos cremados de quem quer que eles tenham levado para seus experimentos. Moody explicou a Amélia. Caro Merlin, e você está me dizendo que meu sobrinho ficou preso naquele lugar por mais de 8 meses. Ela gritou parecendo que iria despedaçar o próximo comensal da morte que visse. De repente seu rosto perdeu todos os traços de emoção, como se ela não pudesse mais sentir nada, mas seus olhos estavam diferentes, pois quase gritavam sua intenção de vingança. Diga-me o que aconteceu com você, Aedan, e eu farei com que essas pessoas responsáveis sintam a punição que merecem. Ela declarou olhando para mim. Capítulo 8. Levei algumas horas para contar a ela tudo o que eu sabia sobre o que aconteceu comigo. Falei sobre Lestrange e Crouch Jr., sobre o que o velho demônio com o sobrenome Avery fez comigo e os rituais que eles usaram comigo. Não era muita coisa que eles já não soubessem, mas ajuda em qualquer caso que eles vão construir contra aqueles que foram capturados no caso Lestrange. Depois que terminei, Amélia olhou para mim e disse, obrigada por me contar tudo isso, Aedan. Vou fazer esses animais ganharem o beijo por isso. Eles acham que podem fazer o que quiserem só porque são puro sangue? Então eles têm outra coisa para fazer. Alastor, volte ao ministério e certifique-se de que eles acusem os comensais da morte capturados com as acusações corretas. Eu não os quero em julgamento simplesmente porque são comensais da morte. Muitos estão escapando com a defesa Imperius. Ela ordenou. Aedan, vou verificar com as matronas quando você estará apto a voltar comigo. Agora sou sua guardiã, já que sou sua parente viva mais próxima, que está disposta e é capaz de apoiá-lo. Ela então disse enquanto olhava para mim. Está tudo bem, tia Amélia. Eu estou bem em ir com você. Eu respondi de volta com um sorriso. Contanto que Sol venha comigo. O pássaro? Bem, tudo bem. Ela respondeu depois de pensar por um segundo. Ambos saíram da sala com um pouco de pressa. Como fiquei sozinho, decidi entrar na minha mente e estudar aquelas memórias que obtive da matrona. Ela é uma curandeira há muito tempo e não tenho dúvidas de que poderia aprender muitas coisas ao ler suas memórias corretamente dessa vez. Eu estava concentrando minha atenção em alguns exemplos de que tipo de poções podem ser usadas para curar diferentes ferimentos, doenças e acidentes até que ouvi a tia Amélia falar enquanto abria a porta. Eles disseram que não há nada fisicamente errado com você. Eles estão preocupados com sua saúde mental por causa do que você passou. Mas eu os convenci de que sair deste lugar e estar com sua própria família seria um ambiente melhor para você. Então você vai passar a noite aqui para que eles possam liberá-lo e eu vou buscá-lo amanhã à noite, ok? Ela disse explicando o que aconteceria em relação à minha estadia. Tudo bem, tia Amélia, espero você me buscar amanhã. Respondi tentando ser educada. Você não precisa ser tão educado quando estamos sozinhos. Mas eu preciso ir embora logo. Ela me disse tentando me corrigir um pouco. Ela se aproximou da minha cama, estendeu os braços e me abraçou. Aquele ato me fez congelar. Meus olhos começaram a lacrimejar. Ela deve ter sentido meu corpo ficando rígido porque ela me apertou um pouco mais forte. Tentei abraçá-la de volta, mas era como se meu corpo estivesse lutando contra mim. Tudo o que consegui foi meus braços se levantando mecanicamente e imitando sua ação. Assim que eu fiz foi como se uma represa tivesse estourado e eu continuei chorando. Ela não disse nada nem fez mais nada. Ela apenas me deixou chorar o quanto eu precisava. Não sei por quanto tempo fiquei chorando, mas sei que me senti mais leve depois que fiz isso e muito cansada. Tia Amélia soltou seu abraço e me deitou de volta na cama. Tudo bem, agora descanse um pouco. Eu vou te buscar amanhã. Vou te dar algumas roupas novas também para você não sair do hospital com o vestido deles. Ela disse enquanto se levantava. Boa noite, Aedan. Vou pedir para alguém lhe dar uma poção para dormir sem sonhos. Ela disse e com um aceno de varinha apagou as luzes do quarto. Depois de receber a dita poção da matrona responsável por mim, finalmente pude descansar. Sem treinamento de oclumência e sem pensar naquele buraco do inferno. Apenas descansar. Acordei me sentindo revigorado na manhã seguinte com um som de batidas na porta e a enfermeira-chefe da última vez entrando. Hora do café da manhã, Aedan. Você tem que estar com fome depois dos últimos dias de descanso constante e de tudo o que aconteceu ontem. Coma. Olhei para o prato cheio de ovos, salsichas, bacon, torradas e feijões como uma fera voraz. Comecei a comer como o garoto faminto que me sinto, parando apenas para respirar e tomar grandes goles do copo de suco de laranja oferecido ao lado. Não demorou muito para terminar a comida e me sentir satisfeito pela primeira vez em muito tempo. Bem, parece que eu estava certa. Você terminou tudo. Aquela Margarete intrometida vai engolir as palavras agora. Ela disse em um tom triunfante.
Desculpe por isso. E obrigada pela comida. Eu disse meio envergonhada. Não se preocupe, querida. Eu vou comprar mais tarde para outro check-up e trago o almoço comigo. Apenas relaxe um pouco. Ela disse com um toque de sorriso no rosto. Ela fez um rápido aceno com a varinha para limpar meu rosto e simplesmente levantou a bandeja, que a seguiu porta fora. Já que eu estava sozinha, era hora de continuar olhando através das experiências das matronas. Continuei fazendo isso até o almoço, quando devorei a comida trazida na minha frente novamente, apenas para começar de novo logo depois disso. Fui trazido de volta da minha busca por memórias quando tia Amélia abriu a porta com o que parecia ser um honesto elfo doméstico segurando uma sacola. A pequena criatura era bem parecida com o Dobby dos filmes, mas esta aqui estava ereta e sem medo do que a cercava. Ela usava uma toga cinza escura como roupa feita para se ajustar adequadamente a ela para combinar com as vestes da minha tia. Seus olhos pareciam menores do que nos filmes, mas ainda grandes demais para seu tamanho, e ela parecia ter um pouco de carne nos ossos em comparação com o Dobby abusado e espancado ou Creacher insano. Tilly, por favor, vista meu sobrinho adequadamente e não olhe nos olhos dele, pois será perigoso para você. Ela prontamente ordenou. Tilly, a elfa, se aproximou de mim. Com o estalar de dedos, a cortina na parede ganhou vida e bloqueou a visão da tia Amélia. Ela estalou novamente para me fazer flutuar para fora da cama. Uma segunda vez para me tirar do traje do hospital e uma terceira para quase me atacar com as roupas enquanto elas voavam em minha direção em um esforço para serem vestidas. Levou apenas menos de um minuto para eu estar no chão com minha roupa nova e a cortina abrir. Tia Amélia olhou para mim da cabeça aos pés antes de finalmente concordar. Agora você parece adequada. Quase parecia uma mendiga antes. Podemos não ser de uma casa muito antiga e nobre, mas ainda somos da nobre casa dos Bones. Temos que mostrar algum decoro. Ela disse com algum orgulho por sua escolha de roupa. Olhei para mim mesma e encontrei uma simples camisa branca de botões com um colete bege claro, enfiado em um par de calças bege combinando, completado por um casaco bege claro e um par de sapatos de couro adequados. Foi realmente impressionante que tudo isso foi colocado em mim em menos de um minuto, mas realmente embaraçoso. E deve ter aparecido em meu rosto quando vi tia Amélia segurando um sorriso. Vamos, Aedan, vamos levá-lo para sua nova casa. Ela disse enquanto agarrava minha mão e me puxava para fora da sala em direção ao outro lado do corredor enquanto o sol voava e pousava na minha cabeça. Eu estava olhando ao redor com grande interesse para saber como o hospital bruxo funcionava. Mas para minha decepção eu não conseguia enxergar em nenhum dos quartos e estávamos andando rápido demais para que eu realmente conseguisse dar uma boa olhada em alguma coisa. A única parte interessante foi quando chegamos ao saguão e um bando de bruxos e bruxas estranhamente vestidos estavam esperando enquanto liam jornais ou livros com imagens em movimento. Eu podia ver algum pânico enquanto alguns tentavam explicar às enfermeiras o que havia de errado com elas. Chegamos a um corredor com cerca de uma dúzia de lareiras com pequenos fogos verdes nelas com pessoas entrando e saindo delas com um lampejo daquela chama esmeralda. Tudo bem, Aedan, só um punhado de pó de fluigrite, casa dos Bones. Bem claro, também mantenha os braços dobrados e os olhos fechados. Não quero nenhuma cinza nos seus olhos. Disse minha tia enquanto me passava um balde de pó levemente brilhante. Peguei um punhado como ela disse, entrei na lareira e na pequena chama verde aos meus pés e gritei, casa dos Bones. O mais claramente que pude enquanto jogava o poder na chama. A chama brilhou quando o poder entrou em contato com o pó e rapidamente me envolveu. Eu podia sentir que estava passando por algo, mas mantive meus olhos fechados como Amélia me disse para fazer. Também prendi a respiração só por precaução. De repente senti que estava pousando em algum lugar e devido à natureza abrupta do pouso, fui forçado a tropeçar para frente. Pelo menos devido aos meus reflexos rápidos, não caí no chão. Depois de alguns passos, abri os olhos, respirei fundo algumas vezes e senti que sol ainda estava comigo. Olhei ao redor e parecia estar em uma sala de estar antiga. Vi sofás vitorianos em algumas cores mais escuras, uma mesa de centro lindamente gravada no meio. Encontrei alguns dispositivos interessantes nas prateleiras à minha esquerda, um armário cheio de uma variedade de jogos de chá e caixas, e a parede à minha esquerda estava cheia de estantes de livros que faziam jus ao nome. Ouvi a lareira rugir atrás de mim e vi minha tia saindo graciosamente e com total controle, seguida por Tilly atrás dela. Bem, está em a minha casa, o que significa que agora é sua também. É menor do que a casa dos Bones, mas devido ao ataque e ao ministério estar extremamente ocupado lidando com as consequências causadas pela queda de você sabe quem, não tive tempo para lidar com o problema. Seu quarto será no andar de cima, ao lado do da Susan. Ela já deve estar dormindo, então tentarei explicar sua situação para ela amanhã de manhã. Para esta noite, você pode usar o pijama que está esperando por você no seu quarto. Deixarei algum dinheiro para você e Tilly irem às compras amanhã, pois ela sabe o que será considerado apropriado. Agora vá, todos nós conversaremos de manhã. Ela me explicou como tudo funcionaria. Sigo Tilly enquanto ela me guia para meu novo quarto. Passamos por alguns retratos adormecidos no corredor e vejo alguns armários com uma variedade de decorações interessantes, mas é só isso. Aqui está, jovem mestre, este será seu quarto, disse a elfa doméstica enquanto abria a porta. Obrigado, Tilly, mas você não precisa me chamar de jovem mestre, Aedan serve. Respondi enquanto sorria para ela. Não, Tilly não poderia fazer isso. Tilly é uma boa elfa doméstica. Ela é uma boa elfa da nobre família Bones. Ela não pode desrespeitar o jovem mestre. Ela declarou como se fosse um grande insulto a si mesma e à família. Ok, Tilly, eu entendo. Mas ainda assim, obrigada e boa noite. Suspirei com comportamento. Eles realmente são subservientes, hein? Pensei, lembrando da minha vida passada. É uma honra para Tilly, jovem mestre. Bons sonhos.
Ela disse enquanto simplesmente desaparecia de onde estava. Entrei no quarto e dei uma olhada rápida. Havia uma cama queen size vitoriana de 4 colunas, coberta com lençóis vermelhos e uma série de travesseiros esperando por mim. Um enorme e detalhado tapete persa cobria a maior parte do chão. Uma cômoda de madeira escura bem trabalhada foi encontrada no quarto e o mesmo tipo de madeira parece ter sido usado para fazer as portas dos armários. Foi depois de olhar ao redor que vi um grande espelho encostado na parede oposta à minha nova cômoda. Acabei de perceber que não vi meu rosto desde que vim a este mundo. Eu estava pensando automaticamente que seria como meu antigo. Imagino como realmente pareço depois daquele inferno. De repente pensei enquanto caminhava em direção ao espelho. Olhei para mim mesmo com a boca um pouco aberta. Bem, a Senhora Morte disse que cuidaria da minha aparência e acho que ela não estava brincando. Eu disse quando finalmente vi meu rosto pela primeira vez. Capítulo 9. O que vi no espelho foi bem chocante para mim. Primeiro vi meu cabelo, na altura dos ombros, irregular e danificado por não ter sido aparado ou cuidado adequadamente por mais de 8 meses. Mas a cor dele foi o que me chocou. Era um prateado claro, a ponto de quase ser branco, mas ainda assim prateado, com algumas mechas de cabelo dourado claro sendo encontradas no meio, parecendo pequenos rios de ouro em meio a um oceano de prata. Então notei meus olhos, com uma íris dourada entrelaçada com vermelho, semelhante a uma chama escondida dentro deles, e com um formato de gato e quase predatório. Minha pele estava extremamente pálida pela minha ausência prolongada da luz solar, mas clara e macia quase como a de um recém-nascido. A única marca na minha pele era uma cicatriz clara, limpa e reta, visível de um lado ao outro, onde fui cortado e cegado. Olhei para meu novo rosto de todos os ângulos antes de perceber que minhas orelhas também haviam mudado um pouco. Elas tinham se tornado um pouco mais pontudas do que o que você normalmente vê, não como elfos domésticos, mas como uma folha. Por que parece que Lady Death gosta de Senhor dos Anéis agora? Pensei depois de me olhar bem. Coloquei meus pensamentos de lado e comecei a remover a roupa forçada em mim no hospital. Depois de tirar minha camisa, olhei para meu peito nu no espelho. Como eu esperava, havia uma grande cicatriz logo acima de onde meu coração deveria estar, algumas partes pareciam a facada, mas a maioria era das chamas depois que o ovo de sol foi enfiado nela. Percebi que além das cicatrizes em meus pulsos e algumas em lugares em meus bíceps e antebraços, o resto dos lugares em que o demônio me cortou não pareciam ter deixado cicatrizes. Comecei a escanear meu corpo para ver se ele tinha alguns músculos leves, o que é impressionante se você pensar na minha idade. Mas também pude ver minhas costelas claramente, mostrando sinais de desnutrição durante meu sequestro. Parei de me encarar, vesti o pijama e pulei na cama. A única coisa que consegui dizer quando meu corpo finalmente estava nele foi que era celestial, tão macio e confortável, com a temperatura e a resistência certas. Tinha que ser encantado, porque nunca dormi em algo tão perfeito. Virei a cabeça e vi Sol se acomodando em um dos travesseiros ao lado da minha cabeça. Boa noite, Sol. Vejo você amanhã de manhã. Eu disse com um sorriso. Com um arrulho feliz como resposta, fechei os olhos e parti em direção à Terra dos Sonhos. O único problema era que a Terra dos Sonhos parecia querer me empurrar para algumas memórias desagradáveis. Eu ficava pensando no meu tempo em cativeiro, de quando eles cortavam meus olhos ou me apunhalavam no peito enquanto eu não conseguia enxergar. Eu ficava me contorcendo e virando no meu sono, suando e respirando com dificuldade, incapaz de acordar e ainda forçado a ter pesadelos. Até que de repente vi uma pequena luz vindo em minha direção. Era quente e gentil, forçando aquelas memórias ruins para longe de mim. Voei ao meu redor e finalmente fui para o meu peito, onde estava minha cicatriz. Obrigado, Sol, pensei enquanto finalmente conseguia relaxar e cair num sono tranquilo. Fui acordado cedo e ainda grogue por uma Tilly cheia de energia. Acorde, jovem mestre Aedan, a senhora quer que todos desçam para o café da manhã antes que ela vá embora. Ela anunciou em uma voz que eu acho que deveria ser ilegal tão cedo pela manhã. Demora um pouco, mas finalmente saio da cama e desço as escadas. Entro na sala de jantar para ver uma mesa de madeira vermelha polida, bastante longa, com gravuras finamente trabalhadas nas pernas, com pratos de prata na mesa segurando uma infinidade de alimentos. Há 8 cadeiras ao redor da mesa combinando com ela, um lustre elegante acima, uma lareira parecia ter sido acesa atrás da tia Amélia enquanto ela se sentava na cabeceira da mesa, com uma garotinha à sua esquerda que eu presumi que deveria ser Susan Bones, uma das integrantes da classe de Harry Potter e futura Lufa-Lufa. E como notei a criança pequena, decidi fechar os olhos antes que ela pudesse olhar para eles devido à curiosidade. Não quero quebrar a cabeça dos meus primos no nosso primeiro encontro, quero? Aproximei-me da mesa à direita da minha tia e escolhi sentar-me em frente a Susan. Bom dia, tia Amélia. Você queria conversar antes de ir embora hoje, certo? Eu disse, sufocando um bocejo. Sim, Aedan. Ela disse simplesmente. Mas primeiro, apresentações, já que duvido que vocês se conheçam. E se conhecessem, Susan seria muito nova para se lembrar. Susan, este é seu primo Aedan, ele era o mais velho do seu tio Edgar. Ela apresentou a criança pequena. E como eu disse, está é Susan, sua prima de 2 anos e filha do seu tio Thomas. Vocês dois vão morar juntos de agora em diante, então nada de brigas. Por causa dos meus deveres como chefe do departamento jurídico do ministério, estarei muito ocupada e fora de casa, então vocês dois ficarão muito tempo juntos. Tilly ficará em casa e cuidará de vocês dois. Ela explicou para nós dois como viver na casa dela funcionária. E Susan, eu quero que você não olhe nos olhos de Aedan por enquanto, pois seria muito perigoso para você fazer isso. Não o irrite com isso ou pode machucá-lo permanentemente, está entendido? Ela então declarou enquanto olhava fixamente para Susan. Sua única resposta foi concordar furiosamente com a cabeça diante do olhar intenso da nossa tia.
Bom, agora lamento perguntar isso a você, Aedan, mas até que você aprenda a controlar seus olhos perto dos outros, você terá que mantê-los fechados. Ela se virou para mim parecendo apologética. Está tudo bem, tia Amélia. Eu realmente só preciso abrir os olhos para realmente ver as coisas em detalhes e ler. Ficarei bem o resto do tempo, especialmente se alguém estiver lá comigo. Respondi sem pensar muito enquanto enchia meu prato com um pouco da comida na mesa. O que você quer dizer com você só precisa abrir os olhos e ver detalhes? Ela perguntou querendo uma resposta. Eu levei um momento para pensar em como responder. Não quero soar como se estivesse culpando ela. Quero dizer que a moça acolheu 2 crianças e está disposta a criá-las, mesmo tendo um trabalho incrivelmente ocupado e estressante. Bem, já que passei quase 7 meses sem conseguir enxergar, tive que descobrir uma maneira de fazer isso. Levou cerca de 3 meses de tentativa e erro, mas consegui descobrir uma maneira de enviar quantidades muito leves de magia do meu corpo para sentir tudo ao meu redor. Então posso sentir o formato de tudo em um raio de cerca de 8 pés. Não consigo enxergar longe usando esse método, mas consigo ver tudo bem o suficiente para viver se eu conhecer meu ambiente e ajudaria a ter alguém me guiando. Expliquei, tentando fazê-la entender o que eu queria dizer. Sinto muito, Aedan. Eu não deveria ter feito essa pergunta. Foi insensível da minha parte. Ela disse com tristeza na voz depois de entender o que eu respondi. Tia Amélia, não estou culpando você por isso. Eu culpo aquele velho demônio por fazer isso comigo e vou pagar por tudo que ele e seus aliados Def Muncher fizeram comigo. Eu disse com raiva na minha voz. Mas você não tem culpa. Tudo o que posso dizer é obrigada por me acolher. Eu terminei, acalmando minhas emoções usando oclumência. Obrigada, Aedan, e é um prazer ter vocês dois aqui. Agora vamos comer e deixar esses assuntos tristes para trás. Ela declarou depois de soltar um pequeno suspiro. Começamos a comer o que era basicamente um banquete para nós 3. Comi rápido, mas tentei pelo menos ter alguma forma de boas maneiras à mesa na frente de Amélia. Eu realmente não quero parecer um animal faminto na mesa. O que foi interessante durante o café da manhã foi o fato de que senti o olhar da pequena Susan olhando em minha direção e vi seu rosto virado para mim entre suas mordiscadas na comida, um pouco como um pequeno esquilo. E toda vez que eu virava minha cabeça para encará-la, ela rapidamente voltava sua atenção para a comida, como se estivesse tentando não ser pega. Não consegui parar de rir do comportamento dela. Oi, Susan, é um prazer conhecê-la. Eu disse enquanto terminava a comida no meu prato e virava meu rosto para ela. Ela pulou quando ouviu minha voz dizer seu nome e se virou para mim cuidadosamente. Como a tia Amélia disse, eu sou a Aedan e vou morar aqui com vocês de agora em diante. Eu sempre quis uma irmãzinha e estou feliz em conhecê-la. Eu disse a ela diretamente com um sorriso brilhante no rosto. E é verdade, se alguém já teve que crescer com um irmão mais novo antes diz algo diferente disso, então está mentindo. É um prazer conhecê-lo também. Ela respondeu timidamente enquanto olhava para baixo. Você não precisa gostar de mim agora, mas espero que goste depois de me conhecer. Eu disse gentilmente a ela. Ok. Foi a única coisa que ela disse baixinho. Eu podia sentir seu rosto esquentando enquanto eu falava com ela. Tudo bem, se vocês dois terminaram de comer, troquem de roupa e lavem-se direito. Eu vou embora em breve. Vou pedir para Tilly tirar suas medidas e comprar mais roupas para vocês usarem em casa. Eu também não acho que será seguro para vocês saírem de casa até que possamos controlar seus olhos, então me desculpem, mas vocês terão que ficar em casa por um tempo. Ela disse com uma voz severa. Está tudo bem, tia Amélia, eu entendo. Mas posso ler os livros que você tem aqui? Perguntei em resposta. Claro, querida. Agora corram e se limpem. Ela finalmente disse enquanto se levantava e se preparava para sair. Subi as escadas com Susan logo atrás de mim e entrei no meu quarto para ver uma bola de pelos ainda dormindo em um dos travesseiros. Sorri ironicamente com a visão e sigo para o banheiro no final do corredor com as roupas de ontem, que pareciam ter sido lavadas e dobradas antes de eu acordar. Entro e vejo uma grande banheira de bronze me esperando, já cheia de água morna. Há um monte de garrafas em uma pequena mesa ao lado da banheira e uma cadeira com uma toalha sobre ela, na qual decidi colocar minhas roupas. Há uma grande janela com a cortina cinza escuro puxada sobre ela, uma mesa com o espelho cheio de uma variedade de garrafas. Então até mesmo uma bruxa rigorosa como a tia Amélia gosta de se embelezar de vez em quando. Pensei comigo mesma enquanto me despia. Entrei no banho com cuidado e assim que fiquei em uma boa posição, simplesmente me senti celestial, até mesmo me fazendo soltar um gemido com a sensação agradável. Você realmente não sabe como é tomar um banho quente depois de meses com qualquer um. Eu não percebi isso antes, mas o banho me ajudou a relaxar meu corpo tenso e maltratado. Prossigo para me limpar completamente, usando os shampoos e sabonetes presentes, até terminar e simplesmente relaxar por um momento. Jovem mestre Aedan. De repente, ouvi Tilly através da porta. Deve ser a vez da jovem senhora Susan em breve, então por favor, prepare-se rapidamente. Ela disse com sua voz estridente. Levantei, comecei a me secar e me vestir. Poucos minutos depois, saí do banheiro e desci as escadas para finalmente começar minha nova vida no mundo mágico de Harry Potter. Capítulo 10. Já faz 2 anos que fui acolhida pela minha tia. Agora tenho 7 anos. Cresci e engordei bastante por conseguir comer o suficiente e fazer exercícios constantes. Agora com 1,48 metros meu cabelo cresceu comigo até parar em volta das omoplatas. Mas agora está bem cuidado e tão liso que ouvi Susan e tia Amélia protestarem contra a injustiça. 3 grandes novidades aconteceram na família nos últimos 2 anos. O primeiro aconteceu cerca de 6 meses depois da minha estadia na casa dos Bones. Foi quando o julgamento contra os responsáveis pela minha prisão e tortura seria realizado. Minha tia estava liderando o julgamento e havia reunido evidências suficientes para fazer metade dos dementadores de Azkaban dar-lhes o beijo de uma vez. Em suas palavras,
Havia apenas um problema. O atual chefe bruxo do Visengamot, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Ele ferrou com o julgamento como se não fosse nada. A primeira coisa que ele fez foi remover minha tia do processo. A razão para isso foi aparentemente que ela estava muito envolvida no caso e nas vítimas para permitir um julgamento justo. Deixe-me dizer, eu só a vi tão enfurecida 2 vezes na minha estadia com ela. A segunda vez veio alguns dias depois e o veredito foi anunciado. 20 anos de prisão em Azkaban para um Ignatius Avery, afirmando que devido à sua idade ele dificilmente cumpriria a pena integralmente. Ela ficou furiosa com isso, bebendo frustradamente a noite inteira enquanto reclamava de Dumbledore e sua ideologia estúpida de dar aos piores criminosos da história moderna uma segunda chance de se corrigirem. É melhor que aquele velho demônio morra naquele lugar, porque se ele escapar com aquele que eu não consigo levar a sério, vou fazer parecer uma porra de férias. Pensei enquanto meus olhos brilhavam de determinação com o pensamento. O segundo grande evento foi depois que eu fiz 6 anos e recebi um presente inesperado de aniversário. Foi um aniversário bem legal também. A área de jantar estava bem decorada com letras flutuantes dizendo Feliz Aniversário. Fogos de artifício voando dançavam pela sala e um bolo de aparência deliciosa estava na mesa esperando para ser fatiado e comido. Éramos só eu, Susan, Amélia e Tilly, mas isso foi o suficiente para mim porque estava quente e eu não conseguia parar o sorriso bobo no meu rosto de aparecer. Nós até conseguimos convencer Tilly a comer bolo conosco, o que foi muito mais difícil do que parece, já que ela não parava de chorar como se fosse a maior honra do mundo para ela. Quando se tratava de presentes era ótimo. Tia Amélia me deu um livro formal sobre oclumência para me ajudar a aprender o sistema estabelecido. Ela também me deu alguns doces de bruxa em nome de Susan. Tilly me entregou algumas vestes incrivelmente bem feitas para uso interno e até Sol, que tinha crescido até seu tamanho normal, me presenteou com uma de suas penas de coração, que eu imediatamente agradeci e pedi para Tilly guardá-la adequadamente. O que tornou esse evento especial foi quando um pacote chegou por coruja perto do fim das comemorações com um remetente que não é muito popular nesta casa, Dumbledore. Parecia que o pacote era para mim, mas olhei para Amélia enquanto seu rosto perdia suas emoções e somente quando ela sentiu, então eu o abri cuidadosamente. Caro Sr. Bones, sei que você pode não ter muitos sentimentos positivos em relação a mim devido aos resultados do teste de Avery, mas ouvi de um colega meu que você possui uma habilidade muito particular. Discuti isso com um velho amigo e encontramos o que acredito ser uma pequena solução perfeita até que você ganhe o controle dela. Desejando a você um feliz aniversário. Alvo Dumbledore. Então esse é o Albus, eu dou segundas chances para psicopatas Dumbledore que existe neste mundo, hein? Um que ainda é inteligente, mas tem um coração. Vou ter que ter cuidado perto dele porque não estou planejando ser mais uma de suas armas. Pensei depois de ler a mensagem. Olhei para a pequena caixa de madeira com minhas iniciais gravadas em cursiva dourada e a abri. Dentro havia um par de óculos. Tinha uma armação metálica com o que pareciam ser gravuras por toda parte. Vou pedir para alguém do ministério dar uma olhada antes de você experimentar. Não podemos ser muito cuidadosos, pois pode ser um remetente falso ou um item amaldiçoado, disse tia Amélia. Uma semana depois ela voltou com eles. Use-os e olhe-me nos olhos depois. Ela simplesmente ordenou. Coloquei-os conforme as instruções e olhei em seus olhos. Eles realmente funcionam. Ela exclamou enquanto seus olhos se arregalavam. Eu não senti nenhum sinal de puxão em minhas defesas. Você pode finalmente sair sem se preocupar, Aedan. Meus olhos se arregalaram na hora. Eu me senti animado além das palavras com o pensamento de finalmente poder ver mais do mundo. E para a terceira notícia. Susan realmente me chamava de irmão mais velho. Quer dizer, eu sei que não é grande coisa para a maioria das pessoas, mas foi ótimo para mim. Ser aceito pela garotinha realmente faz o tempo e os lanches que eu dei a ela entre minhas leituras do livro da tia Amélia valerem a pena. Então agora, metade do tempo ela me chama de irmão. Me faz sorrir toda vez que penso nisso. Agora, voltando aos meus 7 anos. Bati na porta fechada à minha frente e esperei pacientemente por uma resposta. Entre. Ouço os ocupantes responderem. Abro a porta e entro no escritório da tia Amélia. É um lugar em que Susan e eu não temos permissão para entrar quando ela não está lá. Lá está sua mesa grande e resistente, com algumas estantes de livros na sala e atrás de sua cadeira, na parede, estão momentos de sua vida dos quais ela se orgulha. Sua formatura, primeira posição no ministério. Capturas notáveis, indivíduos sentenciados com sucesso e o dia em que ela se tornou chefe de seu departamento estão todos atrás dela em fotografias comoventes. Ela levanta os olhos do trabalho e percebe que sou eu. Ela tira os óculos e olha para mim. Aedan? O que foi? Como você veio aqui? Você não costuma ler histórias para ajudar Susan a dormir agora? Ela perguntou de forma cansada. Não tem nada, tia. Eu só queria perguntar se seria possível trazer alguns tutores para me ensinar sobre assuntos que não exijam uma varinha. O quê? Ela disse, pedindo um esclarecimento. Eu quero estudar coisas como poções, herbologia, história, astronomia, aritmancia e runas antigas. Eu disse com estrelas quase saindo dos meus olhos. E eu também quero ler sobre os feitiços, azarações e maldições que vou aprender em Hogwarts, para pelo menos saber as palavras e os movimentos. Eu também quero aprender como a transfiguração funciona. Espere um segundo, Aedan. Você quer aprender todas essas matérias agora? Ela perguntou, confirmando meus pedidos. Concordo rapidamente. Mas se eu não conseguir tutores, posso pegar os livros? Terminei todos os livros lá embaixo. Pergunto tentando colocar uma alternativa na mesa. Você terminou todos os livros lá embaixo? Ela exclamou incrédula enquanto se levantava abruptamente. Eu os leio há algum tempo. Até fiz algumas correções em alguns deles com base nas opiniões coletivas de outros autores e na minha própria pesquisa. Eu proclamo com o peito um pouco estufado. Você fez o quê? Quase gritou Amélia.
Venha comigo. Ela disse enquanto me arrastava a escada abaixo. Em quais livros você fez suas correções? Ela me perguntou com os olhos semicerrados. Bem, eu olhei para a obra de 7 volumes sobre a vida de Harry Potter e a Segunda Guerra Bruxa, mas a maior parte era completamente ridícula. As pessoas realmente acreditam nessa bobagem? Comecei questionando alguns dos materiais espalhados no mundo mágico. Então houve a Study of Recent Developments in Wizardry, que eu descobri que eles não referenciavam adequadamente feitiços e desenvolvimentos similares de bruxos anteriores ou avanços trouxas modernos. A maioria dos livros de estudos trouxas está desatualizada por quase um século. The Dark Arts, a Legal Companion tinha muitas brechas que eu encontrei e listei algumas soluções possíveis. Laws of Conduct when Dealing with Muggles era similarmente ridículo. E eu descobri que tanto Legislative Guide to the Proper Use of Magic quanto Magical Misdemeanors in the Modern Law estão mostrando um alto nível de restrição discriminatória em qualquer nascido trouxa ou bruxo que contenha sangue de besta, o que pode levar a reações possivelmente violentas se a tendência atual das leis continuar. Eu respondi sistematicamente. Tia Amélia rapidamente passou pelos livros mencionados e encontrou minhas anotações. No começo ela pareceu furiosa, mas conforme ela lia, seus olhos se arregalaram em compreensão do que eu escrevi. Ah, Dan? É isso que você tem feito com esses livros o tempo todo? Ela perguntou. Sim, eu teria tentado formar opiniões e novas ideias sobre outras coisas, mas seus livros são mais centrados em leis e história. Respondi à pergunta dela. Ela ficou em silêncio por um tempo e olhou para mim enquanto pensava. Tudo bem, vou arranjar alguns tutores para você. Ela finalmente declarou. Sim, exclamei com um soco no ar. Mas, ela acrescentou, interrompendo minha comemoração. Começaremos com as matérias básicas de poções, herbologia, astronomia e história. Você também terá aulas de etiqueta e caligrafia adequadas para lidar com os rabiscos horríveis que você chama de escrita. Você também deve passar algum tempo com Susan como você tem feito, sem negligenciá-la. Se você não conseguir lidar com isso, suas aulas serão interrompidas até você chegar a Hogwarts. Se você tiver sucesso, veremos se podemos adicionar as outras matérias que você solicitou. Ela declarou seu acordo e era pegar ou largar. Tudo bem, tia Amélia, concordo com suas condições. Afirmei resolutamente em resposta. Começando meus anos frutíferos de estudo pré-Hogwarts.